Então, novamente, vamos começando devagarzito, como se diz lá nas missões. Meu nome é Andrei Melo, sou defensor público aqui no estado do Rio Grande do Sul, atualmente dirigente do Núcleo de Defesa Criminal da Defensoria Pública. Hoje nós temos a satisfação muito grande de trazer para a nossa live o professor doutor César Roberto Bittencourt. Logo em seguida nós vamos adicioná-lo aqui e convidá-lo para tratar de um tema que é muito atual e muito caro a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, militam na defesa criminal, que é o pacote anticrime que foi introduzido em nosso ordenamento jurídico por intermédio da Lei 13.964 recentemente. Então eu já vou procurando aqui localizar o professor e novamente agradecendo a audiência de todos, saudando os colegas defensores públicos, fazer uma saudação muito especial ao Dr. Antônio Flávio de Oliveira, atual defensor público geral da nossa Defensoria Pública. Vejo aqui tantos colegas, tantos amigos que acompanham a Defensoria Pública. Eu vou procurar o professor aqui, César Roberto Bittencourt. Vamos aguardando mais alguns instantes ainda, o professor não está ainda nos acompanhando aqui, mas repetindo aqueles que já estão acompanhando, nós vamos ter hoje então essa live para tratar do pacote anticrime, que introduziu uma série de modificações tanto no campo jurídico penal quanto no processo penal brasileiro, também alterou uma série de legislações especiais e que de uma forma ou de outra repercutiram sobremaneira na vida daqueles que diariamente atuam no campo penal, seja na condição de advogados, defensores, promotores, juízes. Eu vou novamente aqui procurar o professor aqui. Já estamos conectando aqui com o professor. Muito boa noite, professor César Roberto Bittencourt. É uma satisfação enorme recebê-lo no Instagram da Defensoria Pública. Dizia do quanto estávamos felizes em recebê-lo aqui para tratar de um tema tão importante para quem faz do seu dia a dia a defesa criminal. Para a Defensoria Pública é uma honra enorme trazer o senhor no Instagram, que faz parte da história do direito penal brasileiro. Eu até separei aqui, porque comecei já ainda na década de 90 a pensar um pouco o direito penal, e lá em Santo Ângelo, lá quase na fronteira, eu já me deparava com uma obra do senhor, né? Lições de Direito Penal, parte geral aqui. Então, dispensa apresentação, professor César Bittencourt, né, renomado autor de obras consagradas do direito penal brasileiro, professor universitário, coordenação de cursos de pós-graduação, ex-diretor da Escola Superior do Ministério Público. E, professor, então é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui para tratar de um assunto tão importante. Eu diria até que em momentos onde a ciência parece se afastar um pouco desses debates que têm uma magnitude, porque mexe com a realidade social, nós precisamos retomar o rumo e ouvir aqueles que fazem ciência, aqueles que pensam de uma forma muito crítica o nosso direito penal. Então, de imediato, eu passo a palavra ao senhor para que nos brinde aí com as suas considerações sobre o pacote anticrime, sobre a Lei 13.964 de 2019. Uma boa noite. Boa noite, doutor Regis. Andrei, né? Andrei, curador, aliás, defensor do
meu passado, cartão de visita também até chegar a Porto Alegre. Mas quero dizer, aproveitar para comentar, eu estou emocionado de trabalhar na Defensoria Pública. Eu nutro muita simpatia, tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo extraordinário trabalho que a Defensoria faz. E, finalmente, o país todo tem Defensoria instalada em todos os estados. Eu me lembro, doutor Andrei, eu fui para o Justiça em Alvorada, eu veio em 84, tinha assistência judiciária. Era um educação e era deslocado para atender essa demanda, mais a parte criminal e alguma coisa de família. E levou muitos anos ainda para conseguir o crescimento. Então, eu me emociono até para falar com você. Assim que eu estava na expectativa de ter esse encontro, porque eu falei dos outros estados, o meu estado, né? O meu estado é importante para mim, eu vi que teve se desenvolver. Então, é muito grande ter a oportunidade de conversar com o meu estado. Mas eu queria te pedir licença para fazer um cumprimento especial para alguém que representou muito na instituição de vocês, conseguiu elevar o padrão da vida pública e equiparar a autonomia financeira, isso aí, me referindo àquele Maria de Paluda, que foi assim, sabe que eu acompanhei por aí, acompanhei esse crescimento, esse desenvolvimento, essa evolução, o crescimento da instituição. Só dela, os defensores, professoras, para mim, é realmente uma alegria que me emociona. Sabe, eu estou acostumado a fazer essas coisas e não me emociono com facilidade. Me corão também, né? Me toca. E falar do Rio Sul, falar de tão importante na época, no momento assim. Então, realmente emociona, porque eu tenho muitos alunos que são defensores públicos, ou foram pós, ou foram até na pós da URGS. Enfim, e se não forem meus alunos, estudaram pelos meus livros, provavelmente, né? Então... Bom... Professor, eu vou só lhe interromper um momento. Eu não sei, só para a gente fazer um teste aqui, o pessoal está me dizendo que o seu som está falhando. Eu pergunto a quem está nos assistindo se o meu está falhando também ou se é apenas do professor, para a gente fazer uma checagem aqui. Faz o seguinte, me dá 30 segundos que eu vou pegar o fone. Perfeito. Ah? Perfeito, professor. Eu pergunto aos amigos que estão nos assistindo aqui se o meu áudio ele está saindo de forma perfeita ou em condições. Tá certo? Obrigado, Daroit. Bom, enquanto nós aguardamos o professor, novamente, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo. Vamos tentar solucionar esse pequeno problema técnico. A tecnologia ela vem para nos aproximar nesse momento de pandemia, mas também ela tem os seus empecilhos e por vezes nos coloca em algumas situações que a gente tem uma certa dificuldade, ainda mais nós que somos do campo do direito, em resolver esses problemas do mundo cibernético, vamos dizer assim, né? Um abraço também, estou vendo aqui a doutora Maria de Fátima Zaque Paluda, nossa ex-defensora pública geral. Eu brinco sempre com ela que é eterna defensora pública geral, né? Pelo carinho que tenho por ela. Vamos ver, professor, os ouvintes aqui estavam nos relatando, ia dizendo que os ouvintes estavam nos relatando que o seu som estava falhando. Talvez, às vezes, uma porta aberta assim melhora a conexão com o modem, né? Mas vamos tentar agora ver como é que vamos me ouvir, né? Eu acho que agora melhora. Pergunta ver se melhorou. Eu estava sem o fone de ouvidos, que melhora o som, que ele vai direto para o celular. Uhum. Será que melhorou? Tá perfeito da minha parte aqui, eu acredito que sim. Bom, que bom, né? Então, eu estava começando, estava falando, né, nos cumprimentos, na defensoria toda, Maria de Fátima Paluda, doutora poderosa,
defensora pública que batalhou muitos anos onde o senhor está agora, no Tribunal do Júri. Ela foi a dona do júri por muito tempo lá. Verdade. Eu tenho certeza que você faz grande papel também lá. Então, cumprimentar todos vocês de uma forma também muito carinhosa, que é a Maria de Fátima. Maria de Fátima, doutora, mas a gente é até uma amiga, de repente até esquece a doutora, né? E aqueles que foram meus alunos, assim, que, oxalá, que estejam nos representando aí, e dizer que vocês têm em mim um defensor dos defensores públicos. Que bom, professor, muito obrigado. E tem uns meninos, às vezes, vêm por aqui, tem um rapaz que atende sempre aqui, eu encontro ele muito no Supremo, no STJ, teve uma defensora pública até, ficou pouco tempo, eu acho que ela é casada com o Paulo Hertz, e não ficou muito tempo por aqui, mas a Defensoria tem se feito presente também, e é uma coisa extremamente importante que a Defensoria possa manter um representante aqui em Brasília, né? Porque senão fica só dando murro em ponto de faca, né? E aí, é verdade, é importante fazer essa litigância estratégica nos tribunais superiores, você tem razão. É muito importante, né? E os tribunais superiores têm muito respeito pela Defensoria Pública, especialmente o Supremo Tribunal Federal, faz um destaque sempre merecidamente, né, do trabalho que faz. Então, assim, você sabe que o cidadão tem uma defesa digna, competente, séria, respeitável e respeitosa, né? Então, não é o fato de estar sendo defendido por um defensor público que ele não tenha o seu direito bem defendido. E o exemplo está aí, a gente vivencia isso todos os dias. Então, meus cumprimentos à instituição. E eu disse, eu falei que eu estava falando com a Defensoria de Pernambuco, da Bahia, eu digo assim, hoje, se eu fosse fazer concurso público, eu faria para a Defensoria Pública. Porque a minha forma de ver, de pensar, de sentir, e a minha visão crítica que eu tenho do direito, eu estaria mais para defensor do que para promotor. E eu, quando promotor, fui promotor, assim, combativo, efetivo, mas no meu tempo era um outro Ministério Público, né? Era respeitoso. Primeiro a gente era custodiante, depois executor. Primeiro o promotor, como eu, como meus colegas da época, verificava se eu posso agir, se é legítimo, se eu tenho legitimidade para isso. E as coisas mudaram demais hoje. A gente não reconhece praticamente a instituição, né? Então, nos surpreende bastante. Mas é um prazer, estou à disposição de vocês para a gente conversar, então, a respeito dessa reforma da Lei 13.964, relativamente ao Código Penal. E eu acho que, de repente, pode ser interessante para a Defensoria, embora a Defensoria seja altamente qualificada, mas pode fazer alguma diferença, de repente, quiser ouvir a minha opinião a respeito desses institutos. E até porque eu tenho uma visão sempre crítica, né? Então, eu levanto algumas inconstitucionalidades nessa lei, por exemplo, e não tenho visto isso aí, por aí, de um modo geral. E é uma questão de visão, né, para a gente enfrentar essas questões, esses problemas. Professor, estamos ansiosos para lhe ouvir. De certa forma, foi uma mudança muito grande, né, tanto no direito penal quanto no processo penal, e um espaço de deliberação política, né, bastante pequeno, né, pouco menos de um ano, né, para mudanças tão grandes, né. Então, o senhor fica à vontade para fazer as suas considerações, que o senhor pensa sobre a repercussão, né, as novidades que essa nova legislação trouxe para o nosso ordenamento jurídico. Me diz uma coisa, tu não queres fazer assim, nós temos alteração no artigo 25, no artigo 51, no 75, 91, 116, perfeito, tá? Se você quiser fazer esse questionamento, daí você situa bem o tema do que a gente está falando. Comissão pela Legítima Defesa, eu te respondo as minhas considerações, depois vai lá para a pena de multa, etc., e a gente vai subindo. O que acha? Tenho a impressão que para quem acompanha, fica mais interessante. E assim traz a tua participação também comigo. Certo, professor. Eu então começo lhe perguntando justamente sobre a legítima defesa, que ocupa muitas vezes um espaço bastante grande no tribunal do júri, né? Mas aquela parte mais polêmica parece que ficou de fora, né? Que envolvia os agentes de segurança pública, muito embora nós tenhamos agora no parágrafo do artigo 25 a questão do sequestro, do refém, do risco de agressão à vítima. Se eu pudesse ter alguns comentários sobre essa modificação na legítima defesa, né? Eu acho extremamente importante, interessante, embora se dê o nome pacote anticrime, para a gente falar, é uma reminiscência, só para lembrar, digamos, uma infelicidade daquela gente, né? Que trouxeram e fizeram, tipo, invocando, temos 2,5 milhões
de pessoas favoráveis ao combate à corrupção, tem o pacote da rua, legitimando, tudo bem. Se só 2,5 milhões, na realidade, nós somos 212 milhões de pessoas e todos nós somos contra a corrupção. Somos a favor do combate à corrupção. Acontece que não são só esses 2,5 milhões. Esses 2,5 milhões foram enganados, deram uma carta branca, não sabiam do que se tratava. Não tinha a menor ideia, na verdade. Né? Então, graças a Deus, não é esse o projeto que foi aprovado. Porque era um abuso, um despropósito, uma arbitrariedade absurda. Foi desidratado no Congresso Nacional. Eu acho que essa previsão da legítima defesa aí também é ruim, ela é supérflua, inócua, desnecessária, inútil, mas, enfim, é menos pior que aquele desastre que era. Né? Então, aquilo está fora, graças a Deus. Eu sei que o Congresso Nacional teve dificuldades para negociar, porque as corporações são muito fortes, sabe muito bem disso. Se o pessoal baixou no Congresso Nacional, impondo, exigindo, eu nunca vi procuradores fazendo política, combatendo política e fazendo política ao mesmo tempo, pressionando. Mas, enfim, foi o resultado possível. Então, menos mal, porque essa previsão aí que restou, que essas emendas, essas alterações, eu diria assim que 70%, 80% saiu mais do projeto que o ministro Alexandre de Moraes, e sua equipe fez, do que aquele malfadado projeto lá da rua, né? Que coisa. Então, nessa previsão que restou, perdão, e essa previsão que restou da negociação é o seguinte: ela é ruim, mas não é tão ruim. Ela não é tão ruim porque ela é insignificante, porque seria, né? Sim. Então, veja o sentido para colocar. O que ela trouxe de acréscimo? Zero. Absolutamente zero. O que ela contribuiu? Em nada. Mas, pelo menos, também não atrapalha muito. Tem um atrapalho que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que é o seguinte. Então, e essa tentativa de trazer uma nova definição de legítima defesa para as forças de segurança pública, ela tem o seu ponto negativo, é verdade, que é uma, digamos assim, uma mensagem subliminar. Agora, no texto trazido no parágrafo, dizer que também se considera legítima defesa o agente de segurança que repele agressão, o risco de agressão de vítima retida, presa, contida, né, pelos criminosos, que normalmente isso acontece. E dizer isso é chover no molhado. Já estava no caput, né, professor? Está no caput, né? Está no caput. Só avisar o pessoal, olha, esse negócio de terceiros já está no caput. O artigo 25 lá do Código Penal, no caput, diz que considera-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, de direito próprio ou de outro. Quer dizer, é para avisar para essa gente que o outro é o terceiro, né? Qualquer um. Então, eu digo assim, que essa emenda, esse parágrafo único acrescentado ao artigo 25, ela é absolutamente desnecessária, inócua, inútil, sem sentido, não serve para nada. Por quê? Porque aquilo que ela poderia trazer já constava lá. Sem falar que no próprio texto desse parágrafo diz: observados os requisitos constantes do caput, considera legítima defesa também. Ora, perfeito. Em primeiro lugar, ele já colocou que tem que observar todos os requisitos lá no caput do artigo 25. Quer dizer, não acrescentou absolutamente nada. Essa obrigação de examinar, de respeitar todos os elementos constitutivos do tipo permissivo do artigo 25, também tem que estar lá. Pois bem, acontece que, então, desacrescentos, mas é diferente agressão atual ou iminente. Ora, na verdade, iminente e risco de agressão, o que é? Não, mas tem uma sutileza diferente. Não existe sutileza. Você tem uma agressão atual ou iminente. Essa iminência pode ser representada por um risco de agressão ou não. É evidente que é. São expressões diferentes, mas o sentido, o significado, a exigência é a mesma. Você precisa ter uma circunstância fática que legitime isso, que te dê capacidade, autorização para considerar um risco de agressão. O que é um risco de agressão, se não a iminência da agressão? É a mesma coisa. Não muda absolutamente nada nesse sentido. Mas você vai verificar que em alguns lugares alguém está questionando, mas é diferente, porque fala em risco de agressão. Ora, risco de agressão nada mais é do que a iminência da agressão. São termos diferentes. Nós usamos uma palavra, precisamos de duas, três para dizer a mesma coisa. Então,
Mas não, por quê? Porque não existe, doutor Andrei, legítima defesa especial, específica, né? Não existe a necessidade de ter uma definição de legítima defesa para determinado contexto, para determinada corporação, determinada circunstância. Isso não existe. Eu digo que a nossa definição de legítima defesa do Código, dessa forma, ela é universal, universal no sentido de abrangência. Ela abrange qualquer hipótese, qualquer possibilidade que você tiver que repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. Então, esse significado você não vai encontrar algo melhor, mais tranquilo que isso. Por quê? Eu digo que ela é universal nesse sentido de abrangência, que você não tem espaço para criar uma legítima defesa especial e específica para alguém. Eu vi que o pessoal de São Paulo estava comentando, não, aquela do CAPT lá é uma legítima defesa genérica, a outra é específica. Não existe essa especificidade. Houve uma tentativa de criar uma legítima defesa especial para a corporação. Se a gente permitir isso e achar que é legítimo, que é necessário, nós vamos ter que, de repente, conviver com uma legítima defesa especial para a Polícia do Congresso Nacional. Nós vamos precisar de uma legítima defesa especial para o Corpo de Bombeiros. Vamos precisar de uma legítima defesa especial para o pessoal que trabalha no sistema penitenciário e por aí afora. Isso não existe, não tem o menor sentido, não tem o menor significado, não leva a lugar nenhum. É uma inutilidade. Pois bem. Ainda bem, professor, que aquela expressão prevenir, né, ela acabou saindo, né, das alterações do 25, mas eu vou avançando nossa conversa e dentro da sua compreensão, né, porque o tempo também, o Instagram ele é nos limitado, mas chegando aqui já, professor, em matéria de execução penal, nós temos a multa que parece que agora, que gostaria de lhe escutar, que torna o juizado de execução penal um grande juizado da fazenda pública, né? O juiz de execução penal já tem grandes preocupações em termos de execução da pena e agora tem a questão das multas, né, executadas no âmbito do juizado penal. E também já vou fazer as suas considerações aqui em relação a esse aumento do limite de cumprimento de pena para 40 anos, que o senhor pudesse também, dentro dessa, englobar também aqui as suas considerações sobre o livramento condicional, especialmente a alteração, aquela ali, que agora colocou como requisito a aptidão para prover a sua própria subsistência, quando a gente sabe dos problemas que tem o egresso do cárcere, né? Tu tá com pressa, é? Quer trabalhar de uma vez só? Eu fico... Veja assim, nós temos 1 hora do Instagram. Isso. Quando der 59 minutos, você interrompe. Tá? Perfeito. E daí você grava, né? E daí a gente começa de novo, não tem problema nenhum. Eu tenho 2 horas para ficar aqui com vocês, não tem importância, não se preocupe. Certo, professor. Viu? Para mim, o tempo é o necessário e suficiente para a gente poder conversar sobre isso. Porque eu acho que dá para a gente conversar um pouquinho mais nesse sentido, aspectos específicos, né? Que daí eu tenho a impressão que é interessante. Mas esse problema da multa, da competência, vê que a gente tem uma pequena divergência ali. Acontece o seguinte, eu estou há 25 anos, 24, vai fazer 25 anos agora, continuo defendendo que não mudou nada sobre a competência para a execução da pena de multa. Eu sempre sustentei, desde que saiu a Lei 9.268 lá em 96, que não alterou absolutamente nada a competência para a execução da pena de multa. O que houve? O que houve foi errado, interpretação errada. Claro que a imensa maioria da doutrina de jurisprudência se encaminhou para a fazenda pública. Como se a fazenda pública não tivesse o que fazer, que só o Ministério Público tem. Não é verdade, as coisas não são assim. Não é bem assim. Depois tem um problema de lei. O que acontece? Então, na realidade, eu lembro sempre que houve uma mudança de sistema. Não é só mudar para dias multa. O sistema aplicado todo de dias multa é um problema, um sistema, uma criação puramente brasileira. Começou, na verdade, lá em 1830. O Código Criminal Imperial de 1830, no artigo 55, define dias multa. Então, aquilo que se leu em alguns livros por aí, mal informados, diz que atribuem a criação ao projeto Tirran de 1916, que seria nórdico por isso. Não é verdade. Sempre disse que não é verdade. Depois que eu estava fazendo doutorado lá na Espanha, na pesquisa, eu descobri que tem um artigo de uma catedrática finlandesa, em Keri Antila. E ela diz, o sistema de multa não é nórdico. Pô, quer dizer, ela é catedrática de lá, né? O que acontece? Então, se atribuir o projeto de 1916, ele estava quase um século atrasado.
em 1830 nosso código já criou, já estabeleceu lá, mas deixa isso aí história. Pois bem, então esse sistema de multa passa a ser extremamente importante, porque ele pode atingir níveis altos de multas. Acontece que com essa lei 9.268, ela definiu, alterou o artigo 51 do Código Penal e diz que, como é que é? Transitada em julgado da condenação, a multa passa a ser considerada dívida de valor e sendo aplicável à legislação relativa à dívida ativa, inclusive as causas interruptivas suspensivas de prescrição. Mas isso, Andrei, isso não é nada que o Ministério Público interpretou. O Ministério Público aproveitou, porque tem muito trabalho, e tem mesmo, e porque se as multas eram irrisórias, se livrar da competência. E pegou e começou a defender a ideia de ir lá para a Fazenda Pública. E foi encampado para a maioria da doutrina, que não é muito bem, que não investiga, não faz uma análise mais abrangente, e a jurisprudência também encampou. O próprio STJ chegou até a súmula dele. O Supremo Tribunal, num primeiro momento, também chegou, mas depois ele voltou atrás, reconsiderou e percebeu que, efetivamente, a competência não é da área da Fazenda Pública. E não pode ser, e eu vou dizer por quê. Por que você acha que a Lei 9.268 alterou o artigo 51 lá? Para bonito? Não, porque tinha uma finalidade, vocês são muito jovens. Acontece que o artigo 51, se não fosse cumprida a pena de multa, tinha outro que ele permitia a conversão em pena de prisão. Tem. Pena de prisão, e quem são os caras? São os teus clientes, são as pessoas pobres, de pouco poder aquisitivo, crimes contra o patrimônio. Então, essas pessoas, além de pobres, não terem condição de sobreviver direito, ainda teriam que pagar a multa, e não podiam pagar o preço. Então, esta violência, que não poderia nunca ter acontecido, mas a interpretação levava a isso. Então, o legislador, vendo isso, pegou e projetou esta lei, 9.268. Então, ela passa a ser considerada dívida de valor, por duas finalidades. Primeiro, exatamente para impedir que se convertesse o não pagamento em pena de prisão, que é a maior injustiça que se fazia. Em segundo lugar, porque, segundo os hermeneutas, ela pode ser aplicada a correção monetária. Pois bem, só isso, nada mais, não alterou a competência de ninguém, de nada. A interpretação da maioria, imensa maioria, e eu até escrevi, está no meu tratado lá, quer dizer, a minoria da qual eu faço parte, chega a ser humilhante, porque eram três, era eu, o Juarez Cirino dos Santos de Curitiba e o Checário de São Paulo. O resto, todo mundo faz coisas. Então, o Rogério Santos disse esses dias, olha, o César ganhou essa luta sozinho, 24 anos defendendo uma coisa, e veio o legislador e diz exatamente o que ele defende. Eu acho meio suspeito. É possível que o legislador, a assessoria, ele possa ter sido meu aluno ou estudado meus livros, né? Por quê? Então, veja bem. Então, além de dizer que a competência era da Fazenda Pública, eu vou falar um pouquinho mais disso aqui, tá? E além de dizer que era a competência da Fazenda Pública, eles ainda defendiam que fosse inscrita em dívida ativa. Nunca o legislador pensou isso, apenas disse que se aplicava a legislação relativa à dívida ativa e às causas interruptivas suspensivas. Pois bem, por que você acha que, o pessoal que você acha, que nós achamos, por que você acha que os créditos tributários são inscritos em dívida ativa? É isso que os créditos em dívida ativa, uma das principais. Ora, por quê? Para você cobrar e executar qualquer coisa no Poder Judiciário, você precisa de um título. Você não executa nada lá se não for um título, que pode ser judicial ou extrajudicial. Nós conhecemos o judicial, a sentença. É a sentença penal, a sentença civil é um título judicial. Agora, os títulos de crédito, por exemplo, que são a maior demonstração que você tem um título extrajudicial. Sem o título judicial ou o título extrajudicial, tu não consegue executar. Tu vai ter que entrar com uma ação de conhecimento, vai para lá, tudo bom. Todos nós sabemos. Pois bem, então a questão era evitar isso. Por que você acha que a Receita Federal inscreve em dívida ativa os créditos que tem dos contribuintes que não pagam? Para ter um título judicial. Por quê? Porque ela não pode cobrar no judiciário se não tiver um título. O débito, o crédito, o lançamento lá tributário, ela não pode executar, a não ser que traz com uma ação de conhecimento. Então, a inscrição em dívida ativa tem o significado exatamente de permitir que ele receba o título, a certidão de inscrição em dívida ativa, é o título judicial que a Receita Federal executa em juízo, né? Ora, porque o alérgico justificativo, então, que nós temos é o título judicial da condenação penal, criminal, escrever em dívida ativa. Se eu tenho já o título judicial, vou escrever em dívida ativa para ficar com o título pior. O título extrajudicial é mais sujeito a impugnações.
E tem o mesmo significado para ir lá ser executado. Então, essa era a finalidade. Sem falar em outro problema. Acontece que quem é que pode escrever dívida ativa? O procurador da Fazenda Nacional. Tu falar com ele, escuta, você pode... Não posso. Não posso escrever, porque a lei estabelece números clausos. São aquele rolo, aquela relação lá que eu posso escrever dívida ativa. E nesse rolo não está condenação à pena de multa. Condenação penal não existe. Então, era uma bobagem, né? Absoluta bobagem. Mas o pessoal não vai muito atrás de verificar os porquês também. Continuou defendendo isso. O Supremo mudou, alterou, bem. Então, eu argumento sempre com esse sentido, demonstrando que não teria nenhum sentido, nenhuma finalidade. E tanto que não escreveram. O procurador não escreveu de ninguém. Não pode. E o significado seria apenas aquilo. Pois bem, então, superado isso, vem agora esta lei e diz claramente, olha, a redação é exatamente a mesma. Resultado de julgada a condenação, será demandado perante o juiz da execução penal e será considerado título de valor, o resto, toda a redação. A mesma coisa, só acrescentou isso, será da competência do juiz da execução penal. Aquilo que eu sempre disse. Bom, então, essa é a lei, é assim que funciona. É assim que deveria ter funcionado todos esses 25 anos, porque eu conto 25 anos que eu estou alterando o tratado, vai sair em janeiro, 25 anos que eu defendo isso. Pois bem, então, isso aí fica superado completamente. Por que o Ministério Público invocou isso? Porque, claro, o Ministério Público tem muito trabalho, tem um excesso de execução. Eu sei, eu fui promotor de justiça na Vara de Execução em Porto Alegre, uns 8, 10 meses ainda, com o Luiz Carlos Rodrigues Duarte, foi um grande procurador, trabalhou muitos anos lá, e eu, sendo promovido para ali, fiquei esse período. Então, naquele tempo, isso foi em 89, por aí, 88. Nesse período, então você chegava de carrinho, todos os dias, carrinho de mão, cheio de processo. Tá? Quer dizer, para o juiz e para os promotores, para os juízes e promotores. Se você perdesse um dia, você não recuperava mais. Não tem como recuperar pela quantidade. Então, eu entendo esse lado. Mas isso não é suficiente para mudar a competência. Daí me perguntou o Rogério Sanches, lá que o pessoal de São Paulo estava falando, disse, professor, mas estão falando agora essas multas pequenas, irrisórias, que a execução é mais dispendiosa do que o próprio resultado. Dá para mandar para a Fazenda Pública? Eu digo, Rogério, que está na lei. Agora não é a interpretação de Bittencourt, não. Está escrito lá, transitado e julgado, a execução será feita perante o juiz da execução penal. Não pode mudar por isso se é bastante ou se é pouco. Não pode, claro que não. Porque acho que só o Ministério Público da Execução que tem trabalho, acho que a Fazenda Pública não tem, tem muito também. E tem um outro aspecto. Você não pode simplesmente deslocar, porque é uma questão de valor. Mas ainda há de argumentando, se fosse, como é que a Fazenda faz? A Fazenda tem aquele limite lá de 20 salários mínimos. Aquele limite, para baixo ela não executa. Então não adianta você mandar pouco valor para lá. Não vai ser feito. Então, essa competência continua ali, agora tem lei, o Supremo já tinha adotado isso, agora eu tenho um parceiro também, não estou mais sozinho na ilha, a gente tem companheiro, a gente fala o mesmo idioma, e a competência é da Vara de Execução Penal. Então, o defensor que trabalhar na Vara vai ter mais trabalho. Pode ser que você tenha que botar mais um defensor para ajudar, isso pode acontecer, mas é menos pior do que ir lá para a Fazenda Pública. Pois bem, antes de eu entrar no outro negócio, nós tem um problema. Então, daí os caras me dizem assim, falando com o pessoal de São Paulo, diz, olha, o problema é o seguinte, então a prescrição a gente vai aplicar aqueles 5 anos lá da Fazenda Pública, né? Por quê? O que diz a lei? A lei falou nisso? Não. O que a lei quis alterar no artigo 51, ela fez expressamente. O resto continua como dantes no quartel de Abrantes, não mudou nada. Ou seja, a prescrição é aquela prevista no artigo 114 do Código Penal. São 2 anos, quando a for sozinho, for a única para complementar, são 2 anos, não tem os 5 anos. Você não pode inventar, não pode criar. Quer dizer que é sempre arrumar uma válvula de escape para levar. Pois bem, então a prescrição está vista ali. 114, inciso 1º, 2 anos. Mas eu não devia, como dizia o professor Raimundo, acho que na escolinha deles, eu não devia, mas vou te ajudar. Sim. Pois bem, então eu vou ajudar. Não devia, mas vou ajudar. O que acontece?
Então, eu sugiro, não está escrito, mas tem coisa que precisa estar escrito, você tem que interpretar, que é o seguinte, a prescrição é de 2 anos. Mas a lei de execução penal diz a forma de executar a pena de multa. Está lá, recomenda a execução, está no artigo 164 a 169 da LEP. Então, o Ministério Público não pode, se for intimado, e pedir para o juiz, intime o seu réu para pagar. Sob pena de prisão, não pode mais dizer, pagar por quê? Se não pagar, acontece o quê? Nada. Não é isso. Então, o que acontece? O juiz intima e diz, mas está no código lá também que diz que é para pagar em 10 dias. Esse é um pagamento voluntário, espontâneo. Se quiser pagar, paga. Se não quiser, não paga. Então, o Ministério Público tem o dever de executar. Para cobrar, tem que executar. Mas não é simplesmente fazer cota nos autos, pede para intimar o réu para pagar. Não. Tem procedimento previsto, tem o processo exatamente de execução. Claro. De acordo com esses artigos que remetem para o Código de Processo Civil, a execução é a mesma. Então, você faz uma petição, pedindo a citação para pagar em 10 dias, nomear bens à penhora. Ou depositar em juízo, se quiser, como quiser. Veja bem, então, essa citação é para esta finalidade. Claro que é mais complexo, é mais democrático, é mais demorado, o Ministério Público não vai gostar disso, mas vai ter que fazer. É lei, porque senão ninguém paga. Pois bem, então, ele citado, ele tem a mesma situação, a mesma hipótese, as mesmas alternativas. Ele pode pagar em 10 dias, ele pode nomear bens à penhora, ou pode depositar simplesmente na conta dele, na conta judicial vinculada a ele, para discutir as questões que ele quiser discutir na execução. Então, é o mesmo procedimento lá do processo civil. Pois bem, então, nós temos agora 2 anos da prescrição. O processo, o procedimento é este, não tem outro. Acho que o defensor deve questionar. Se for para outro lugar, diz, olha, não é aqui, está errado. Não precisa pagar. Se eu pagar, tem que ser executado. Nos termos da lei. Lei 16, artigo 164 de 2010. 9.010. 9.000, como é que é? 210. Entendeu? Então, essa é a situação. O indivíduo precisa ser executado e pode nomear bens à penhora e pode levar. Pois bem, então, essa prescrição de 2 anos, Andrei, eu penso diferente. Ela é essa lá do artigo 114, inciso 1º, quando é a única multa que faltava aplicada, mas tem um porém. Então, para o pessoal que está preocupado, talvez a defensoria não goste muito da ideia, mas eu sou crítico e tenho a minha linha. Vou fazer. Então, a minha visão crítica é a seguinte. Então, o Ministério Público que não quer, e acha que o tempo é curto, porque são só 2 anos, então ele tem que entrar com a execução, entra quando tiver 1 ano e 10 meses, 1 ano e 11 meses, por quê? Porque a citação para pagar interrompe a execução. Interrompe o lapso temporal. Por quê? Não está escrito isso ali. Mas qual é o sentido? Durante o período que o réu está preso, corre a prescrição para ele? A favor dele? Não corre. Por quê? Porque o Estado não está se omitindo. Não há inércia do Estado. O Estado está executando o título judicial, que é a condenação. Por isso que não conta a prescrição. Ora, o mesmo mutatis mutandis você aplica na execução da pena de multa. No momento que o Ministério Público pede a citação do réu, vai citar e o procedimento anda, ele suspende a prescrição. Então, aqueles 2 anos ali ficam suspensos. Por quê? Porque está executando. Durante a execução, não corre a prescrição. A menos que, durante o processo executório, de repente o Ministério Público se deite em berço esplêndido. Se ele ficar no seu ato, no andamento daquele processo, para passar mais de 2 anos sem praticar ato que seja atribuição dele, Ministério Público, executor, você tem uma prescrição intercorrente. 2 anos. Não concorda comigo? Pensa no assunto. Eu escrevi sobre isso aí. Por quê? Não, isso eu não escrevi, só está aqui. Mas vou escrever na próxima edição, que vai sair em janeiro, para estar constando lá. Porque eu não tinha pensado. O que eu escrevi foi a toque de caixa. Foi em 15 dias que eu escrevi. Por isso que está assim no tratado. Então, pensando nesse problema da prescrição, que me falaram depois, e eu não concordo com isso, eu acho que ela realmente são os 2 anos, que não tem previsão legal, não tem forma de ser outra diferente, não tem como inventar a prescrição. Mas tem essa possibilidade. Isso é real, é processual. Tá? Porque qual é o fundamento político da prescrição? Primeiro, é a inércia do Estado. E se o Estado está executando, ele não está inerte. Então, durante essa execução, seja a pena de prisão, seja a pena de multa, ele está executando, e nesse período não pode correr. Então, se aplica conjugadamente os dispositivos lá, vai encontrar o fundamento e deve dar. Agora, se parar,
Se não cumprir atos, não praticar atos por conta do Ministério Público, daí você tem uma prescrição intercorrente. Agora, ficou mais de 2 anos sem se mexer, sem fazer nada. Então, a inércia do Estado fundamenta a prescrição. Mas, afora isso, meu caro doutor Andrei, diz que o senhor é muito bom de júri, hein? Não, isso aí é... Viu? Então, o que acontece? Depois nós temos uma coisa que é extremamente importante, que é a inovação, praticamente. Tudo isso é para entrar na inovação. Que a inovação da multa, eu tenho uma grande preocupação, que é a respeito da aplicação da pena de multa. Como é que você aplica a pena de multa? Como é que você faz o cálculo da pena de multa? A dosimetria da pena de multa, que eles têm feito errado historicamente. Por quê? Eu digo que está feito errado porque não se aplica a metodologia lá do artigo 68 do Código Penal. Não é isso. Porque o Código Penal 68, ele diz, adota o sistema trifásico para a pena de prisão. Na primeira fase, analisa as circunstâncias judiciais do 59, na segunda fase, as agravantes ou atenuantes, se existir, na terceira fase, as majorantes e minorantes. Esse é o sistema trifásico. Mas não é isso que se aplica para o sistema Dias-Multa. Por quê? Porque não foi só adotar o sistema, a pena dia-multa, converter aquele de mil réis, reais, sei lá o que era, cruzeiros, né, para essa modalidade. Não, é muito mais que isso. Na realidade, a reforma penal de 84 não adotou apenas o dia-multa, adotou o sistema dias-multa, que é diferente. Por isso eu digo assim, sempre sustentei isso também, embora não esteja tão claro assim como eu vou falar agora e como está na última edição do tratado, que é a 26ª edição do tratado, que saiu agora no início de janeiro, né? Pois bem. Então, eu digo o seguinte, nesse sistema trifásico, nós temos que utilizar o sistema próprio do Código Penal previsto para o dias-multa. E esse sistema também trifásico, também o sistema trifásico. Pois bem, e esse sistema dias-multa está previsto, tem uma seção lá especificamente da pena do multa, que é do artigo 49 ao artigo 52. Esse é onde está descrito o sistema dias-multa, com o acréscimo do artigo 58 e 60, que estão lá no outro dispositivo, já a parte da aplicação de pena. Pois bem, então vejamos, como é que se faz esse sistema trifásico no sistema dias-multa? Na primeira fase, são 3 fases também. Na primeira fase, só se encontra a quantidade de dias-multa. Isso está previsto no caput do artigo 49. No caput do artigo 49 diz que o menor dias-multa será de 10 e o maior dias-multa será de 360. Então, essa é a primeira fase. Então, vamos botar no trifásico. A primeira fase é encontrar a quantidade de dias-multa entre 10 e 360. Pois bem, visto isso, então, para encontrar a quantidade entre esses 10 e 360, o julgador vai ter que examinar as circunstâncias que autorizam ele dosar a pena aqui dentro. Para isso, então, daí ele deve examinar, além da gravidade do crime, aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59. Não vou ficar repetindo para não gastar tempo ali. As circunstâncias judiciais do artigo 59, as circunstâncias legais lá do artigo 61 e 65, isto é, atenuantes e agravantes e atenuantes, no sentido inverso, se existir, e ainda se houver causas de aumento ou diminuição de pena. Esses elementos todos são utilizados lá no sistema trifásico da pena de prisão, pelo artigo 68, todos eles são os necessários para se examinar só a quantidade de dias-multa, entre 10 e 360. No Código Penal, naqueles que não têm uma legislação específica, o parâmetro, o estilo, o caminho, a forma é esta: encontrar a quantidade de dias-multa, entre 10 e 360. Depois dessa primeira fase, não se altera mais a quantidade de dias-multa. Por quê? Porque no sistema de dias-multa, além de não ter previsão lá do artigo 68, também não existe sequer a pena base. Não tem pena base. A pena transitória? Não tem. Não existe isso. Porque ele tem um sistema diferente. Pois bem, chegamos encontrado a quantidade de dias-multa, examinando esses aspectos objetivos e subjetivos que não tem nada a ver com o valor multa, mas para ter o ponto de partida está no artigo 49, que é da multa. Pois bem, então você passa para a segunda fase da dosimetria da pena de multa. Nessa segunda fase está no parágrafo 1º do artigo 49. Daí aqui ela diz
que o valor do dia multa mínimo é 1/30 do salário mínimo. E o máximo será de 360. Não, estou falando valor. E o máximo será de 5 salários mínimos. Estava pensando no que eu ia falar na frente. Pois bem, então o parâmetro da multa você vai fazer na segunda fase. Só o valor do dia multa, que entre 1/30 do salário mínimo e 5 salários mínimos. Para fazer este cálculo, você esquece as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais, as majorantes e minorantes. Você vai cuidar do aspecto econômico. Está dito no caput do artigo 60. Aqui, principalmente, o aspecto financeiro e econômico do indivíduo, a sua capacidade de pagamento, para saber quanto ele ganha por dia, em média. Então, nesta finalidade, nesta fase, você não fala mais em quantidade de dias multa. E nem tem oportunidade para aumentar dias multa. Aqui é só o valor do dia multa, levando em consideração só o poder econômico, só a capacidade de pagamento. Só saber se, além de ser proporcional e razoável, você tem que verificar a capacidade dele para pagar. Evidentemente, sem afastar-se e deixar causar prejuízo para o sustento da própria família, né? Mas vamos imaginar, hipoteticamente, Andrei, que um exemplo, imaginando aqui, vamos imaginar que seja, digamos, um empresário corruptor do poder aí, legislativo, executivo, sei por aí, onde for o do judiciário mesmo, que infelizmente também tem, menos, mas tem. Então, esse cara tem boa capacidade, mas o crime foi grave, realmente, para a quantidade de dias, a gente verificou, então, a quantidade de dias que eu vou ficar, eu preciso estabelecer uma quantidade entre os 10 e 360. Para simplificar o cálculo que nós vamos fazer aqui, teórico, vamos imaginar que pela gravidade seja 100 dias multa. Mas pode ser 200, pode ser 300, pode ser até 360, que é a quantidade máxima de dias multa. Pela gravidade do crime, pelas circunstâncias todas lá do artigo 59, 71, 65 e 68, né? Todos sim. Bom, então, 100 dias multa. Bom, agora que a gente já sabe, então, na segunda fase do dia multa, como se trata de um empresário rico, poderoso, tem valor, pois, evidentemente, então, eu preciso aplicar o máximo da pena prevista aqui. 5 salários mínimos. Convenhamos que 100 dias multa, 5 salários mínimos, é um valor bem considerável, bem razoável. Está 500 salários mínimos. O salário mínimo é mais ou menos 1.045. Multiplicado isso por 5, 500, né? Dá 500 e poucos mil, acho que 503 mil e alguma coisa ali. É uma boa pena. Né? Então, esse é o cálculo da segunda fase, por irmão. Mas você pode ter hipótese que, mesmo aplicando no limite máximo dos 5 salários mínimos, ela seja insuficiente para a prevenção e repressão no aspecto monetário desse crime. Então, tem uma terceira fase. Nesta terceira fase está lá no parágrafo 1º do artigo 60, que diz o seguinte, que a pena de multa, se for considerada insuficiente, pode ser elevada até o triplo. Não quer dizer que você tem que multiplicar por 3, mas você pode elevar em 20%, aqueles aplicados ali em 50%, pode duplicar, né? Pode dar 2,5 vezes, ou pode até triplicar. Então, considerando que se trata do indivíduo desse que a gente falou, rico, poderoso, empresário, entende? Você pode triplicar, pode multiplicar por 3. Então, aqueles 500 salários mínimos passam a ser 1.500 salários mínimos. E isso dá mais de R$1,5 milhão, que é a pena máxima. Não existe possibilidade, então, depois da primeira fase, de você dizer, vou aumentar a quantidade de dias multa. E quando o juiz fizer, aí tem que recorrer. Acho que tem que recorrer sempre. Quando tiver isso, está fora do padrão, porque o padrão está lá no 10 e 360. Esse é o limite. E você não fica aumentando porque tem agravante, tem atenuante diminuindo. Não vai aumentar porque tem majorante. Não. A quantidade de dias multa é aquele. Tu não tens um outro parâmetro. Porque está bem disciplinado lá. Primeiro, a quantidade de dias multa de 10 a 360. E a segunda, que está no parágrafo 1º do artigo 49, é o valor do dia multa. A partir daí, você não fala mais em fatos, em outros dados objetivos, nada mais. Só fala do poder aquisitivo, só o financeiro, só o lado econômico disso. Então, você aplica no máximo, que é 5 salários mínimos, e, sendo insuficiente, pode multiplicar por 2, 2,5, por meio, por 20%, chegar até o triplo. Então, esse é o sistema de multa.
Isso está escrito no meu tratado, que dessa edição ficou mais claro, e eu ainda vou deixar mais claro do ano que vem, porque você aprimora. Teve um aspecto ali que eu falei que eu não tinha previsto, não tinha pensado, né? Que eu vou fazer depois. Então, essas são as circunstâncias, para mim, André, é extremamente importante que as pessoas absorvam e observem esse tipo de coisa. Porque é um procedimento garantista, é um procedimento legal, o indivíduo não pode ser constrangido, não pode ser obrigado a não ser executado, como diz a LEP, né, para fazer isso. Então, se ganha tempo, você pode barganhar, pode discutir, pode questionar até o valor na execução. Você, mas estou julgado lá. Pois é, mas acontece que tem algumas coisas, eu tenho outras dificuldades que não apareceram, não tenho condição de pagar isso. Então, executar algo que está fora das minhas postas não é legal, até porque não pode faltar para os familiares, não tem de onde tirar. Então, são questões que se pode discutir na execução da sentença. Pois bem, então, nesse, para mim, em termos de legalidade, de praticidade, de pragmatismo, tudo, essa é a forma de exigir. Não tem como dizer que o Ministério Público anda lá e vai ter que executar. O cara vai, se quiser, e paga. Diz, olha, estou esperando a execução. O juiz saiu, o defensor vai requisito. Olha, o cara vai pagar. Não, ele tem um tempo, ele está até sem dinheiro, está sem condição, mas é só executar. Mas não estou pedindo, não. Executar está lá na LEP. Tem que entrar com a petição lá da execução, nas formas que determina a lei, mandar citar para pagar, nomear bens a penhoras ou depositar o valor correspondente para embargar, né? Então, isso faz parte do sistema. Então, em relação à pena de multa, de uma forma sucinta, quanto tempo nós já temos aí? Nós estamos com mais 6 minutos aqui para garantir, né? Para poder salvar mais 6 minutos. Tá, então daí tu interrompe e começa Perfeito. de novo, né? Porque Perfeito. eu vou começar, então, a falar, agora é o 75, né? Isso. Tá. Bom, então, a respeito desse aumento aqui, de levar de 30 para 40 anos, não foi só aumentar 10 anos. Não foi só isso. Ficar dizendo, não, foi só 10 anos. Não, não foi só 10 anos. Aumentaram 1/3 da pena a cumprir. E num período muito ruim, uma época da vida. Por quê? Qual é o fundamento alegado para aplicar isso aí? Ora, segundo o dito, o visível, assim, é a estimativa do IBGE. Veja que argumentozinho safado, né? Então, como o IBGE previu assim, uma estimativa de que o cidadão pode viver um pouco mais, se ele pode viver um pouco mais, também pode ficar ter mais tempo preso. Só que o IBGE não está dizendo que você terá 1/3 a mais de vida, falou um pouco mais, né? Não 1/3, então teria que chegar aos 100. Pois bem, então, esse é um fundamento assim, absolutamente equivocado, até porque tem muitas nuances que o IBGE não verificou. Esse negócio de expectativa maior e menor de vida muda de região para região, muda das circunstâncias para circunstâncias, muda do tempo, de localidade, etc. Nós temos, por exemplo, Veranópolis, aí, que é a nossa terra querida, o Rio Grande, que é onde tem a maior longevidade que se sabe desse país. Há muitas décadas já que as pessoas que de Garibaldi, Veranópolis, eu falei, né? De Veranópolis, que vivem mais. A longevidade de Veranópolis é muito maior. E eles não têm nada muito diferente de Caxias, de Farroupilha, de Bento Gonçalves, de Garibaldi, nada disso. É incrustado ali, é uma coisa assim impressionante. Mas, segundo os levantamentos, é o que dizem. Professor, e nesse limite que foi alterado, algo que me preocupa muito é a desesperança do legislador em relação ao jovem, né? Principalmente aquele jovem em situação de vulnerabilidade. Nós pegamos um jovem aí de 20 anos, inserido numa sociedade onde as mudanças sociais elas são extremamente céleres, né? Esse jovem, quando ele sair do cárcere, ele vai pegar um mundo, ele não consegue mais se inserir de forma alguma, ele vai desconhecer completamente aquele novo mundo pós-cárcere, né? Que é algo muito preocupante, né? É muito sério, é muito grave, apanhasse muito bem. Por quê? O que acontece? Além do grave problema do cárcere em si mesmo, pelo cárcere, pelo que ainda isso, porque ele, de uma certa forma, para o mais velho, ele burla de uma certa forma, a proibição constitucional lá da prisão perpétua. E para o jovem, ele destrói a expectativa de vida. E não é esse o sentido que tem. Um jovem que tem aí 20, 30 anos, por exemplo, que está
na imaturidade ainda, que pode cometer alguma bobagem, que tem tempo para se recuperar, que deve responder pelo que fez. Você não pode estabelecer uma possibilidade de 40 anos. Por quê? Além desses aspectos, em primeiro lugar, sem falar nesse tempo, deixa eu falar depois. Mas além disso, o que acontece? A transformação, a velocidade da transformação social hoje é uma coisa absurda. Se você ficar 5 a 10 anos fora, você volta de lá, assim, fica pasmo. Não é esse o país. Se te mandarem lá para Marte, que agora virou moda por aí, tem até locação para fazer, pois bem, se você voltar 10 anos depois, você não vai reconhecer o planeta Terra. Porque a velocidade de transformação que tem, por exemplo, essa tecnologia, o ano passado a gente não poderia estar falando aqui. No início do ano a gente não tinha isso, né? Então, essas mudanças são absurdamente violentas e rápidas. Eu lembro sempre, Andrei, na Segunda Guerra Mundial, teve um soldado japonês, eu li num livro, que não me lembro mais que livro se perdeu na guerra. E foi dado como morto, não sei se perdeu, mas na verdade ele tinha se perdido na floresta que tinha. Em 75, 30 anos depois, ele reaparece. Os caras descobriram ele. Assim. Mas, puxa vida, como é? E a guerra? A guerra terminou, já ganhou? Não, a gente perdeu. Puxa vida, perdeu. Quando ele chega em Tóquio, que se depara com aquilo, ele diz, nossa senhora, mas a gente perdeu a guerra? Como é que está isso aqui, né? Então, veja, se lá na metade do século passado tinha essa velocidade, essa transformação, você imagina agora, depois do século XXI. De 1980 para cá, saiu o telefone celular, saiu em 92, 93, fui diretor da Escola Superior do Ministério Público. Lembro muito bem dessa marca, porque em 92 eu comprei aquele tijolão que saiu, né? Grandão, assim, enorme. Era um peso danado, né? Era $2.000. 1.000 se pagava pelo telefone e 1.000 se dava para a companhia para investir para eles poderem produzir. Depois os caras devolviam para a gente, coisa assim. Veja bem, então, daquele tijolão que tinha, veja o que a gente tem hoje. Então, essas mudanças são muito rápidas, são muito grandes. Você retira do jovem a possibilidade de vivenciar esse crescimento, de ter essa experiência e leva para uma coisa absurda. Por quê? Porque não é só esse aspecto. Nós temos um aspecto muito mais grave. Nós temos mais de 900 mil presos, claramente. Nós temos mais de 900 mil presos, não 800 e poucos mil, mais de Professor, 900 mil presos. Vou lhe fazer uma parte aqui, para a gente não perder. Eu vou encerrar aqui e a gente recomeça isso novamente. Aí. Obrigado. Retomamos. Estamos aguardando novamente a conexão do professor. Eu acho. Estamos de volta. Eu estava brincando, né, professor? Que esse negócio do Instagram, a primeira vez eu me atrapalhei um pouco, mas depois é tipo andar de bicicleta, a gente vai pegando o jeito aqui, né? É verdade, mas eu estava te ouvindo já, né? É uma coisa assim, interessante. Então, ela dá uma atrapalhadinha no começo aí, mas vai embora, é muito bom. Mas a gente estava falando ali do sistema prisional, dos 40 anos, coisa assim. Eu digo, na verdade, nós temos um outro problema muito grave. Muito grave. O que acontece? Você manda um jovem para a prisão, para um sistema desse miserável, caótico, que é uma fábrica de delinquente, uma miséria, um desrespeito humano assim, absurdo. Eu digo que o Estado não tem nenhum, é um irresponsável, mas na verdade é responsável pelos crimes que comete, porque é um crime contra a humanidade. Você mandar um jovem para 20, 30 anos para dentro de um sistema falido como o nosso, onde está cheio, dominado pelas facções criminosas, eu digo mais, que o Estado está sendo sócio do crime organizado. O Estado é responsável pelo incremento do crime organizado no país. Por quê? Porque você mandar para a prisão pessoas que dela não precisam, principalmente os jovens, ele está criando oportunidade para o jovem pertencer à facção. Por quê? Porque os presídios, os sistemas penitenciários são dominados pelas facções. Ninguém entra lá e sai sem ter que aderir a uma facção. Isto é uma realidade. Então, o Estado, quando obriga, quando determina e encaminha as pessoas para o sistema prisional dessa forma, ele está dando oportunidade, ele está contribuindo com o aumento do crime organizado. Ele está contribuindo com as facções. Porque esses indivíduos que vão lá para voltar daqui a pouco, ficar um tempo lá, ainda mais a juventude, ele vai sair de lá como soldado da facção. Porque eles não se desvinculam das facções. E por quê? Porque lá fora ele vai ter que cumprir o trabalho, o compromisso que ele assumiu, porque as facções estão em toda parte. Aqui quem não cumprir morre. Ele tem que sobreviver, ele precisa então continuar delinquindo para a facção. E quem é o grande responsável pelo incremento das facções? O próprio Estado.
O Estado que é irresponsável, mas é responsável pela criminalidade, pelo aumento das facções, porque não cria as condições necessárias, não melhora o sistema penitenciário, não cria as 300 mil e tantas vagas que estão faltando e obrigando, levando esses jovens para lá, ele está oportunizando que ele se escolhe, que ele aprende, ele entra lá com um simples batedor de carteira e sai como um grande assaltante. Por quê? Porque ele teve que aderir. A responsabilidade por aderir às facções criminosas não é individual, não é da pessoa, não é do preso, é uma questão de sobrevivência, ele é imposto, ele é exigido, ele é transformado num membro da organização. E sai de lá tendo que combater e batalhar para sobreviver, não tem outro jeito. E o maior responsável por isso é o Estado, que faz isso. Não faz a sua parte, que é melhorar a qualidade da prisão e ampliar as vagas. Nós temos, assim, essa carência imensa, o Estado não fez absolutamente nada. O cidadão aquele, o bacharel Moro, porque não é mais nada, né? Ele só é bacharel. Não é juiz. É ex-juiz, é ex-ministro, ele ainda é bacharel. Pois bem, esse cidadão não fez absolutamente nada para melhorar o sistema penitenciário. Não fez, ele teve, assim, na passagem dele, uns 4 motinhos. Morreram, foram assassinados no sistema prisional, nesses motivos, aí, em torno de quase 300 pessoas. Quem é o responsável do sistema penitenciário é o ministro da Justiça. Então tem esse problema. Mas eu digo mais. O que acontece? Então, nós precisamos repensar como essa transformação do tempo, essa velocidade das transformações, me parece, Andrei, que ao invés de aumentar a pena de prisão de 30 para 40, 1/3 a mais, deveria fazer o inverso. Por causa dessa velocidade das transformações, porque você sai daqui e volta 10 anos depois, não é o mesmo mundo, não é a mesma sociedade, você vai ter que ser reinserido na sociedade, vai ter que aprender que tipo de vida você tem que levar. Então, ao invés de aumentar 1/3, teria que diminuir 1/3, ou seja, em vez de 40, diminuir para 20. Porque 20 anos fora da sociedade, com essa evolução que a gente vive, é muito tempo, é muito período. Então, a gente teria que fazer isso. Mas... E nós continuamos com a pífia, né, atenuante da menoridade, né, que é uma repercussão extremamente pequena, né, quando o jovem se depara no banco dos réus. Mas apenas para ilustrar essas considerações que o senhor fez, né, eu há pouco tempo atrás fiz um plantão na delegacia de polícia e eu acompanhei o processo dramático que é de um cidadão jovem chegar na condição de primário, de não ter nenhum envolvimento com o crime e ele ter que escolher a galeria. Né? A galeria estava vinculada ao bairro onde esse jovem morava, ou seja, ele teria já que escolher uma facção derivada da condição de morador de determinado espaço social, o que é extremamente dramático, porque a gente sabe que depois daquele momento ele está vinculado à facção e para se desligar dessa organização criminosa é um processo também que muitas vezes leva até a perda da vida, né, professor? Exatamente. Então, esse é o drama que as pessoas não percebem isso, porque você não tem alternativa. Eu digo sempre, exemplifico, quando ele chega na prisão, pode ser um menino desses 20 e poucos anos, 18 anos, menos 21. Agora, chega lá, qual é a tua facção? Eu não tenho. Não tinha, agora você tem. Você tem 2 vezes, tem que escolher qual é a tua. Porque ele não sobrevive. Ele não sobrevive, ele tem que encampar uma dessas. E todo mundo fecha os olhos, faz de conta que isso não existe, mas essa é a realidade. Ele vai pensar que ele vai participar da facção o período que está dentro da prisão. Não, quando sair da prisão, ele vai sair, todo mundo busca sair. Saiu, morre, não tem outra alternativa. Então, quando ele sair de lá, ele também não tem alternativa, vai ter que trabalhar pela facção que ele... Por quê? Porque tem vários lá fora. E esses fiscalizam que são os egressos, né? Vão fiscalizar se ele vai cumprir com a parte dele. Então, o que está acontecendo? Nós estamos ampliando os membros das quadrilhas, das facções, por conta do Estado, aos auspícios do Estado. O que você está fazendo? Eles não se dão conta disso. Não, agora, se ele se vinculou à facção, vai agravar a situação. Não. Ele não tem como, ele não tem opção. Não é uma questão, não é uma opção. Você não pode condenar o indivíduo porque ele passou a integrar uma facção. Você tem que condenar a sociedade, o Estado, a forma, as circunstâncias onde ele foi jogado. Então, ali ele tem que sobreviver. Ele não pode perder a coisa. Então, ele não tem alternativa. Por isso, passa a ser. E na minha avaliação, na minha visão, então, o grande responsável por esse aumento do crime organizado, pelo aumento das facções, é do próprio Estado, que cria essa situação. Então, na minha visão, a gente teria que diminuir. Mas para o pessoal que está estudando, por exemplo, o que importa é o aspecto mais importante agora, eu acho. Tá? Isso aqui é discurso nosso para a dissertação, prova dissertativa e para a operação, para nós trabalharmos. Agora, para a prova, quem vai fazer concurso, negócio, e tudo bem. Mas eu quero saber agora como é que se aplica.
o cidadão está cumprindo pena, tem 20 anos aqui, o limite de 30 anos. Agora vem, acontece 40, de repente ele pratica outro crime, de 10, 15, 20 anos. Como é que se faz essa progressão? Sabe que eu não tinha pensado nisso e eu fiz, acho que uns 20 dias atrás, com a Universidade La Salle. Fizemos uma live muito bonita e tinha um desembargador participando, o Weingarten, Jaime, eu chamei de Jaiminho, eu já vi como se chamava ele. Ele era menino fazendo estágio com o Cláudio Barros lá. Então, o desembargador Jaime, como é o sobrenome dele? Weingartner. Daí ele me perguntou no final, ele disse, professor, desculpa te chamei de Jaiminho, não tem importância nenhuma, não tem problema, né? Que era só nós aqui da fila. Digo, nós estivemos debatendo ali entre nós, e inclusive falando com o ministro do STJ, que é o problema isso que eu coloquei agora. Digo, o que você acha? Daí eu digo, eu não sei, não tinha pensado nisso, vou pensar agora. Daí foi a pensar a resposta que eu dei para ele, digo, olha, eu estou pensando agora, deixa eu ver, imagina o seguinte, em primeiro lugar, você afasta e tem que cumprir 40 anos, isso está fora. Se o fato foi antes, não tem como exigir cumprir 40 anos, é 30. Mas se ele pratica um outro crime, já nessa fase dos 40, e tu vai ter que somar as penas. Como é que eu vou fazer essa progressão? Em cima de quando? Para ter os benefícios. Digo, olha, para mim não pode ser os 40 anos, tem que ser 30. Mas como se for uma pena, digamos assim, depois da vigência da lei, de que aplica 5, 6 anos, 7 ou 8 anos, tudo bem, fica nos 30 anos, simplifica as coisas. Mas se for, por exemplo, dar 15, 20 anos, que dá mais ou menos a mesma coisa, tu vai ter que encontrar uma forma matemática proporcional. Tu vai ter que fazer uma coisa proporcional, nem 40, nem 30. Então, você vai ter que fazer uma soma, encontrar do tempo que ele já cumpriu, o que teria para cumprir nesse período dos 30 anos, e o tempo que ele vai ter que cumprir ali. Então, essa proporcionalidade você tem que fazer. Não será nem 40, nem 30, mas será 30 e alguma coisa. Então, eu acho que é por aí. Só que eu não encontrei uma forma matemática, não parei para pensar, para ver como é que a gente faz esse cálculo dessa proporcionalidade. Mas vai ter que ser assim. Nem que se faça duas contas, uma separada e outra coisa, para depois se juntar e fazer a soma. Sim. Então, e isso é importante para quem está entrando, para verificar que essa previsão legal só vale para fatos praticados a partir da vigência da lei. Se for no período mesmo, no período de vacatio legis, não importa. Se for o último dia do vacatio legis, tampouco importa, porque é da data que entrou em vigor. É uma norma mais grave, né? Então ela não pode retroagir, não pode ser aplicada antes. Mas tem uma questão interessante ainda, para encerrar esse assunto, dessa coisa, que é o seguinte. E a progressão de regimes e os benefícios penitenciários? Por quê? Aquela súmula 715 lá diz que esse limite de 30 anos só vale para o cumprimento de pena. E para os outros benefícios, eles chamam de benefícios, para mim são direitos, né? Os outros benefícios, tipo livramento condicional, etc., não pode. Ora, se eu tenho agora pena de 40 anos até 40 anos, é muito tempo, é muita pena. E normalmente essas coisas não acontecem sozinhas, né? Porque tem os limites, os crimes. O Cabral lá vai cumprir quanto tempo de pena? Que está com 200 anos, né? Então, eu acho que essa súmula 715 o Supremo tem que revisar, tem que rever. Ela não pode estar com uma pena tão longa assim, você não pode dizer que o limite aqui ele só serve para o cumprimento de pena. Eu acho que eles têm que revisar a súmula 715, retirando e dizendo que ela se aplica também para os outros efeitos, para os outros direitos. Porque você imagina bem, por exemplo, o Cabral vai progredir de regime quando? 40 anos fechado. Exatamente, vai morrer fechado. Então, sim. dessa forma, o Estado, de uma certa forma, se desrespeitando a proibição da prisão perpétua, né? Mas, em linhas gerais, seria isso, mais ou menos. Mas eu também estou a fim de ouvir você. Não, professor, até escreveram aqui, não sei se o senhor preparou algo aqui, é um tema que nós somos muito preocupados na Defensoria Pública, que são os acordos de não persecução penal. Importante. E nós estamos aqui também para lhe ouvir, nós não podemos perder essa oportunidade aqui. Eu fui fazendo até algumas anotações aqui, porque é sempre um momento de aprendizagem, né? Poder ouvir o senhor, né, que tem uma caminhada assim, excepcional de produção acadêmica e de pensar criticamente o direito penal, né? Mas se o senhor pudesse, né, especialmente para os colegas professores. Vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro desse artigo 91A,
Primeiro ele, depois Perfeito. em seguida a gente fala lá desse acordo de não persecução penal. Parece que eu sou o único crítico que tem aí, porque eu tenho minhas críticas e acho que ele é inconstitucional por dois fundamentos, depois a gente vê. Mas esse artigo 91, então, Andrei, ele diz o seguinte: na hipótese de condenação por infrações às quais a lei combine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime. Os bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio e aquele que eles acham que seria compatível. E daí o parágrafo primeiro faz uma espécie de interpretação autêntica, né? Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por... Aqui já é ficção, aqui é invenção. Eu digo que é a chamada interpretação autêntica, né? Entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Primeiro, da sua titularidade ou aqueles que lhe têm direitos também, e transferidos a terceiros, a título gratuito ou mediante valores irrisórios. Ora, não se satisfeito de fazer um confisco de bens, ele ainda confisca bens de terceiro. E não tem previsão do terceiro participar do processo, nem de ser citado, nem coisa nenhuma. Evidentemente que depois a gente vai falar isso aí, mas ele vai ter que entrar com embargo de terceiro, vai ter que entrar na ação penal, não tem outro jeito. Pois bem, então vamos examinar esse aspecto aqui. Então, hipótese de condenação da pena máxima superior a 6 meses de reclusão. Bom, isto aqui é um confisco, não tem outra forma, porque efeitos da condenação e produto do crime está lá no artigo 91. Aquilo é legítimo. É confisco? É. O legislador constituinte que não teve a coragem de dizer confisco, que falou perda de bens, mas é confisco. Mas lá é um confisco legítimo, porque ele está confiscando o produto ou proveito do crime, né? Ou os instrumentos. Pois bem, esse confisco é legal, é condicional. Você não pode aí prender o ladrão e dizer, vai cumprir a tua pena, se sair a tua mão para estar aqui guardada esperando. Evidentemente que não. Então, esse confisco do 91 é legítimo, é legal. Pois bem, agora, veja que aqui, 6 anos de reclusão poderá ser decretada como produto ou proveito do crime. Quando se diz como, é porque não é. Não é produto do crime. Não tem nenhum vínculo com o crime que estão querendo aqui. Mas antes disso, eu vou ter mais um aspecto. Pena máxima superior a 6 meses. Qual foi o critério que o legislador utilizou para estabelecer esse parâmetro? Por que não 8? Por que não 4? Por que não 10? Porque são penas maiores, né? Por que 6? Então, quem praticar crime com pena inferior a 6 anos, ele está sendo anistiado pelo legislador. Qual é a diferença? Por quê? Qual é o fundamento político, jurídico, ético, moral lá? Hein? Não tem nenhum. Pois bem, então fazemos um exemplo, Andrei. Crime de furto. Crime de furto simples, uma pena de 1 a 4 anos. Não incide aqui. Não pega isso aqui, não aplica. Não vamos ficar no mesmo crime. Um furto qualificado. Derrubou a porta, rompeu um obstáculo. Pena 8 anos. Então, o mesmo crime, mesma espécie, mesma natureza, só porque derrubou uma tábua lá e daí a pena passa a ser 8 anos, você tem que confiscar. Veja, eu não estou dizendo, não estou me referindo ao produto do crime. Claro, eles têm que confiscar lá pelo artigo 91. Confisca o produto do crime, confisca os instrumentos do crime. Agora, esse aqui não tem nem coisa nenhuma. Apenas, ele diz, pena superior a 6 anos. Então, para o furto simples, você não confisca, para o furto qualificado, se confisca, além do produto do crime, além do instrumento do crime, o patrimônio dele, antes, que não tem nada a ver com o crime. Aquilo que ele tem. Então, isso, para mim, é uma forma injustificável. Eu acho que também esta previsão tem esse aspecto, assim, que você não pode, assim, ignorar. Não pode simplesmente deixar passar. Eu tenho sempre uma visão crítica. Se tem a lei, eu examino ela. Uma visão abrangente, assim. Eu enxergo ela e a Constituição e ela. Fico vendo nesse sentido. Então, mas esse é um aspecto. Agora, vem o confisco do patrimônio. Qual é o vínculo que tem o patrimônio com o crime? Nenhum. Nenhum. Quer dizer, o legislador está usando uma desculpa para meter a mão no patrimônio alheio. Porque o Estado é o zero e vezeiro em confiscar patrimônio alheio, injustificadamente. O Basileu Garcia já dizia, comentando a pena de multa, lá no livro dele, dizia assim que o Estado não sofre, não tem prejuízo, não tem despesa com a pena de multa.
Pelo contrário, abastece as arcas do Tesouro Nacional, se lucupleta com a infelicidade alheia, com o patrimônio alheio, com o crime, com as circunstâncias todas assim. Então, o Estado é muito pior do que as penas de multa que o brasileiro fazia lá. Isso aqui é uma vergonha, isso é um absurdo, uma coisa ridícula. Você aproveitar, de repente acontece você que trabalha no júri, um crime passional, dá uma infelicidade, desencontro, mal entendido, quando depende de alguém, mata alguém. Quantas vezes você não absolveu essa pessoa no júri? Está cansado de absolver? Está cansado de absolver? Esse cidadão, se ele for condenado, além da pena que ele pegar, ele vai ter o patrimônio dele revisado pelo juiz de um outro processo que não tem nada a ver com este. É outro processo, não é este. Não precisa ser esse, porque esse aqui não tem patrimônio, não tem problema. Apenas ele teve essa condenação. Daí você tem na outra denúncia, que o juiz vai oferecer, porque antes não pode, né? Isso aqui já foi condenado. Não tem. Então, ele vai oferecer coisas e vai ter que trazer um fundamento para investigar. Daí o juiz e o Ministério Público vão investigar o teu passado, vão verificar lá as tuas declarações de renda, sem nenhum fundamento legítimo, sem um fundamento legal, sem um fundamento ético. Vão revolver o teu patrimônio para verificar se tem alguma coisa de irregular, porque eles querem confiscar aquilo que se considerar a diferença, aquilo que você fez de declaração e que eles, na avaliação deles, vão achar que é justo ou injusto. Então, esse é o absurdo, porque ninguém tem direito de entrar no exame do teu patrimônio, das tuas declarações de renda. Você faz anualmente e passa pela Receita. Quem, se tiver alguma dúvida, coisa que tem de intimidade para fazer isso, é a Receita Federal. Mas pela prática de um determinado crime, que não tem nenhum vínculo com o teu patrimônio. Eu dei até um exemplo assim, de crime contra a pessoa, para deixar muito claro que não é crime contra o patrimônio alheio, não é contra a administração pública, não é crime tributário, não tem absolutamente nada. E daí você vai investigar como se fosse produto do crime. E mais, vocês que são defensores públicos, então diz a lei que na oportunidade da denúncia, o Ministério Público também tem que fazer essa avaliação e oferecer na mesma oportunidade. E a lei fala na mesma oportunidade da denúncia, não diz que tem que ser na denúncia. Tem que ser em peças apartadas. Então, eu estou criando agora, estou pensando em voz alta com vocês, que é o seguinte: evidentemente que não vai ser apurado dentro do processo criminal. Não pode ser. Não pode ser. Tem que ser, então, uma prisão paralela anexada aos autos. Vai em conjunto, mas separado. Veja, nós temos... O que acontece? Não sei se Porto Alegre, na Justiça Estadual, talvez não. Mas aqui com a Justiça Federal, meu amigo, você tem milhares de páginas. Vem uma denúncia, depois de 2, 3, 4, 5 anos que já ficam investigando, eles botam lá 3, 4, 5 mil. Tem gente que tem processo de mais de 100 mil páginas. É uma vergonha. É um banditismo que faz com o cidadão. Por quê? Não identifica nada. E você, quanto prazo você tem para fazer? 10 dias, né? Tá, professor, doutor, eu estou 2 advogados, são crimes diversos, pedindo o dobro de prazo. O cara diz, não, agora é virtual, não precisa. Quando não precisa, não é questão de ser físico ou virtual. A questão é que o Ministério Público não vai fiscalizar para ver quais são as provas. Vão ter que passar a exigir que o Ministério Público vai ter que identificar as provas como faz o processo civil. Vai ter que dizer onde é que estão e o que é. Porque como é que eu vou vasculhar? Normalmente eu tive um processo aqui com 3 mil, 5 mil coisas. E eu tenho só 10 dias. Como é que eu vou verificar? Vou achar o quê? Eu vou folhear, e você sabe como é que é folhear fisicamente e folhear no sistema. Não anda. Não anda, não consegue. Pois bem, então isso dificulta barbaramente a defesa. Então eu sustento em relação a isso aqui, em primeiro lugar, que eu acho que ela é inconstitucional, porque está abarcando, está violentando, está passando a mão no patrimônio alheio. Não só do cidadão que praticou um crime, teve a infelicidade, por exemplo, de ter matado alguém, mas de terceiros. Veja que fala também os crimes do patrimônio de terceiro. E que pode ser gratuito. Eu posso doar meu patrimônio. Posso doar meu patrimônio. Posso vender para minhas filhas mais barato. Daí é meu. Está declarado. Não está escrito que eu tenho que vender pelo valor. Eu não posso ter prejuízo. Posso. Sou cidadão de bem. Tenho patrimônio. Quem diz que não posso ter prejuízo? Posso. Eu quero lá e transfiro. Tem um cara pode, tá bem. Eu não vou te dar, não posso te dar, mas vou te vender 10% dele. Posso vender. Pago o imposto de transmissão do valor que a fazenda dá. Né? Pago os impostos, porque eu não posso dar. Posso, sim, é meu. Não devo nada para ninguém. Então, isso é espaço de uma presunção de que é ilegal, de que é nulo, que é produto de crime. E os sucessores, teus herdeiros,
Que tem direito, que não pode doar para teus filhos, não pode fazer uma venda para teus filhos mais barato, pela metade, por 20%? Pode. Qual é o problema? Então, esses terceiros terão que entrar no processo também. Eu acho que a forma será embargos de terceiros. Não tem previsão legal, não tem outra forma, mas são terceiros que estão sendo atingidos por uma medida legal, que eles não têm nada a ver com isso. E eu acho que aqui tem que ser feito uma instrução paralela. Autos e apensos, é citado, então você vai produzir prova, vai ter que fazer prova pericial, porque eles já fizeram, legítimo e legitimamente, com sem autorização, eles foram atrás do teu patrimônio, da tua declaração de renda. Então, questionaram inclusive isso. Então, você vai ter que fazer também uma prova pericial, justificar os teus valores, provando coisa assim. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo que está entrando, arrumando uma desculpa do Estado para confiscar o seu patrimônio. E confisco de bens, amigo, ele é inconstitucional. As democracias modernas, nas últimas décadas, nos últimos 50 anos, são contra. Tem na própria Constituição que é proibida a pena de confisco. Eu digo, isso é tão grave que até, veja bem, até a Constituição paraguaia tem lá proibido. Lá no artigo 20 da Constituição dele, deve ser de 92, está escrito que é proibido o confisco. O nosso legislador constituinte não teve a coragem de dizer que é proibido o confisco. Não tiveram. Botaram lá que é proibido, eles falam em perda de bens. Mas a Constituição dos anos de chumbo, lá, como é que é o nome dela? No artigo 153, Constituição de 69, emenda 1 de 69, lá no artigo 153, parágrafo 11, diz que é proibido o confisco, né? Entre outras proibições ali. Então, o degredo, pena de degredo e outras coisas. Então, até lá, o Carrara já dizia que a pena de confisco é aberrante, desumano e indigno. Porque o Carrara nasceu em 1805, morreu em 1881. Quer dizer, no século XIX, nós estamos no século XXI, amigo. Está fazendo confisco de bens sem fundamento, sem nada, sem autorização. Então, esses doutrinadores, ao longo da história, foram descobrindo que isso aí é um abuso do Estado que não pode acontecer. Lá a Constituição nossa, lá de 69, 53, dizia que o confisco era proibido. Essa nossa não trouxe isso. Fala em perda de bens. Mas a perda de bens que é travestida em confisco, esse efeito de condenação, não é efeito de condenação. Digamos, confisco travestido de efeito de condenação. Para burlar o cidadão, para burlar a Constituição, burlar o seu direito, para avançar, para ser lucro pretado com o patrimônio alheio. Então, eu acho que isso aí tem que ser buscado também paralelamente, fazer uma instrução paralela, trazer a prova pericial, demonstrar coisas, mas é um absurdo que você tem que fazer isso do teu patrimônio, que ao longo da tua vida você teve a infelicidade de praticar um crime que nada tem a ver com o patrimônio. Então, eu sustento também a inconstitucionalidade desse dispositivo legal, porque... Professor, eu vou controlando o tempo aqui. Tá, controla. Vamos 116, então. Mas não, antes eu gostaria de fazer uma provocação aqui. A partir da alteração do parágrafo 2º, da introdução do parágrafo 2º, letra B, no artigo 157, ele permite dobrar a pena no caso de uso de arma de fogo de calibre restrito ou proibido. E a partir dessa alteração pontual, se o senhor pudesse fazer algumas considerações que o senhor está observando já ao longo dessas décadas já, sobre a questão da proporcionalidade, do princípio da proporcionalidade no direito penal, principalmente em relação aos preceitos secundários, dos delitos aí que o legislador vem nos ofertando ao longo dessa jornada. Absurdamente fica mais caro que um crime de roubo, né? Qualificado. Veja bem, que é o seguinte, amigo. Eu tenho uma visão disso aí muito particular, muito especial, que é o seguinte. Em primeiro lugar, essa previsão ela está na última lei 13.964, né? Que trouxe ali uma agravante, uma qualificadora, que não é qualificadora, é só aquele lá do lesão grave, coisas são só majorantes. Diz que aplica-se se tratar de for emprego, uso de arma de uso restrito ou proibido. É essa, né? É o dobro da pena. Vamos chegar lá. Isso, espalhe para o teu pessoal aí. Veja o seguinte, como é que se trabalha isso? O legislador não tem a menor noção do que é o sistema jurídico brasileiro. Não tem a menor noção do que é o sistema de metodologia de aplicação de pena. Desconhece a anatomia do Código Penal brasileiro. Desde 1940, a reforma penal de 85. Veja o seguinte,
Nós temos, para a dosimetria da pena, você aplica a pena do caput lá, pena base, com o artigo 59, circunstâncias judiciais. Depois você faz a pena intermediária, a provisória, com as agravantes e atenuantes. E depois, quer dizer, tu está sempre trabalhando em cima da pena do caput, da pena do intermediário, para daí você aplica as majorantes e minorantes. Como é que tu vais aplicar? Veja a insandice, veja a ignorância. Você aplica faz a prisão de uma pena para aplicar o dobro do caput. Mas o que é isso? Isso aqui nós estamos tratando de uma majorante. Nós estamos tratando dessa aí, não é uma qualificadora. Eu digo para o pessoal, a diferença qualificadora e majorante é diferente. O único cara que fazia, um dos caras que fazia, pelo menos, mal, a comparação de qualificador e majorante, para ele é a mesma coisa, não chegava a nada. É o Mirabete, que Deus o tenha, né? Qualificador é um tipo derivado, ela tem um limite mínimo e limite máximo. Isso é qualificadora. Quando tem aumento de tanto a tanto, não é qualificadora. Quando você tem ali, lá no parágrafo, se ele pratica um crime mediante o uso do emprego de armas, de uso proibido, restrito, aumenta-se a pena até o dobro do caput. E qual é o mínimo? Em cima de quê? Meu amigo, você não tem como aplicar essa pena, porque eu preciso aplicar a pena, um aumento X em cima da pena base, da pena intermediária, faz as majorantes, essas majorantes ou minorantes, as majorantes no caso, né? Pois bem, eu vou acrescer um percentual em cima da pena que eu tenho. E como se faz uma previsão de duplica a pena do caput, mas como é que eu vou aplicar essa pena em cima de quem? Como? Não tem, ela é inaplicável. Essa previsão ela é inaplicável porque o legislador não sabe combinar a pena. E ela está tratando num parágrafo e teve a pretensão de criar mais uma majorante. Mas a majorante ela tem percentual de aplicação em cima da pena que você está calculando. Né? E isso não tem. Como é que eu vou aplicar em cima da segunda fase? Para mim, ela é inaplicável. Não tem aplicação essa previsão legal. Agora, voltando para o aspecto específico que tu perguntaste, em termos de proporcionalidade, de razoabilidade, o despropósito do legislador, eu convido vocês para dar uma olhadinha no artigo 273 do Código Penal, que é o uso aqueles medicamentos lá. De repente, você pega até um shampoo, mas coisa, você tem uma pena absurda. Então, a desproporcionalidade, a inconstitucionalidade, a violência, a arbitrariedade, a ignorância, todo mundo que estiver, está ali. Como é que eu vou botar essa desproporção absurda? Você tem, então, de repente, num crime qualificado, não, um crime majorado, você vai ter uma pena maior que o roubo qualificado. E a pena lá do roubo, lá no parágrafo, aquele lá, que é o latrocínio, quando a lesão grave, tem a pena. Né? E você tem, aí, em cima dessa aí, uma pena mais grave que aquela. Porque você vai aplicar o dobro do caput em cima da coisa. Não tem como se fazer isso. Esse cálculo... E aqui... Não, fazendo um pequeno parênteses, professor, nesse caso do 273, até tem uma decisão do STJ, né, que aplica o princípio da proporcionalidade e manda aplicar a pena do tráfico de drogas do 33, que é o HC, até eu notei aqui, 239-363, julgado em 2015. Mas qual é o número do HC? Mas agora é o HC 239-363. Foi julgado em 2015. Mas agora, o questionamento que eu faço é o seguinte, né? Que parece que cada vez está mais raro, né, principalmente nos tribunais superiores, né, que se tem um controle de constitucionalidade por intermédio dos princípios, né, para frear esse populismo penal. Eles não fazem, eles ignoram completamente. Aliás, precisava ter formação para fazer também, né? Mas tem que ter uma vontade política. Pega uma assessoria aqui que trabalha, que conhece, e faz esse filtro. Mas não se faz filtro nenhum, as pessoas não têm a menor noção. O que você quer esse a respeito da aplicação de penas? O artigo 51, que nós passamos aí 25 anos, o STJ errando, os tribunais errando, a doutrina errando, a jurisprudência errando. Está na lei, cara. Isso não existiu. O que mudou nesse artigo 51? Só isso. Só porque ele veio lá e diz, olha, a execução da pena. Eu digo, esse cara deve ter sido meu aluno. Transitado em julgado, a multa, não falo em pena, a multa será da competência do juiz da execução penal. Só. O resto é tudo igual.
continua sendo dívida de valor, e é dívida de valor. Entende? Então, eles não fazem controle nenhum. Às vezes, o Supremo Tribunal dá uma recaída e descobre alguma coisa, mas só tem descoberto mesmo é contra. Sendo para punir, sempre para aumentar, eles estão sempre a favor. E aí não se observa o princípio da proporcionalidade, não se observa o princípio da razoabilidade, o que for para aumentar a pena está sempre bem-vindo, né? Então, eu escrevi nesse artigo, fiz um comentário, e eu gosto do comentário que eu fiz ali, não sei se tem a oportunidade de dar uma olhada, porque eu discorri longamente exatamente sobre o princípio da proporcionalidade, sobre o abuso, o absurdo que você leva a isso aí. E eu não conhecia esse HC do STJ, e vou querer dar uma olhada para verificar, até vou citar, transcrever no tratado aí que eu tenho aqui. Então, eles passaram, admitiram, acharam a pena realmente demais, fundamentaram sobre o princípio da proporcionalidade e buscaram uma alternativa para aplicar, que eu acho bem razoável, né? Porque é uma pena completamente diferente. Imagine se no tráfico você tem uma pena de 5 anos, você tem um medicamento, né? Às vezes tem um negócio de cabelo, você utiliza aquilo para aplicar uma pena absurda daquele tamanho. Né? Então, 10 anos. Mínima, né? A mínima de 10 anos. Então, é um horror, né? Mas, basicamente, era isso. O que a gente estava falando mesmo? Não, eu acho que nós estamos aqui com 33 minutos já, professor. Então, vamos falar o seguinte, para chegar naquilo que tu falasse ali. Então, o que tem lá no artigo 116, o tempo passa muito rápido, né? No artigo 116 foi acrescido ali, nele, 2 causas novas, né? Causa suspensiva da prescrição. Na pendência de embargo, suspende a prescrição, não. Na pendência de embargo de declaração de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis. Isso aí é simplesinho, mas ele tem alguma importância. Quando está no prazo lá, suspende o prazo prescricional. Não é muita coisa, mas eu estou atribuindo a culpa à defesa, como se fosse a defesa culpada. Só que quando ele for realmente inadmissível, não conhecido por não cabimento, tudo bem. Mas se for questionado, examinado, ele era admissível. Tá? Bom, mas o importante é que está ali a segunda coisa, da quarta, inciso quarto. Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Bom, eu que trato só de direito penal, daí então eu examino esse aspecto aqui, porque para examinar essa circunstância ali, eu tenho que examinar o 28A. Né? E ali, amigo, ali é um problema grave. Eu tenho, se quiser, tem uma arguição de inconstitucionalidade, não sei se eu já falei aqui, 6304. 6304, arguindo essas inconstitucionalidades. O relator, acho que está com o Fux, era com o Celso de Mello, mas ele está para sair, foi passado para o Fux. Então, eu questiono vários, mas esse é um deles. Por quê? Diz esse artigo 28, não sendo o caso de arquivamento, então não pode ter justa causa. Não pode faltar justa causa, tem que ter justa causa, né? Não sendo o caso de arquivamento, e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente, seria circunstanciadamente, né? Errado por português, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Ora, eu vejo nesse artigo aqui, Andrei, 2 inconstitucionalidades. A primeira, ter o investigado confessado. Isso é um absurdo. Isso não existe em lugar nenhum. Não é possível. Nós temos uma presunção de inocência, está lá na carta, meu amigo, no artigo 57, né, do artigo 5º. Pois aqui viola a presunção de inocência e pior, não é nem em juízo, é antes do juiz. E se não der certo, se não aceitar... Viola devido processo legal. Tudo. Viola tudo. Então, essa aqui é a primeira, digamos, inconstitucionalidade. E eu vi uma defensora pública, foi de Salvador. Estava fazendo um congresso lá da Escola Superior de Advocacia de Minas, e ela falou antes, eu ouvi, estava assim, dizendo que aí eles estão dizendo que não é bem confissão, mas acho que a confissão não vale, porque ela não é formal, porque ela é informal, porque não sei o quê. Não adianta resbalar, não adianta procurar lado. Confissão é confissão. O cara vai e admite o fato, é confissão. Depois, daí o cara não oferece a proporção. Ou o juiz não homologa. Ou o cara descumpre, já confessou. Ora, isso é uma violência absurda. A inconstitucionalidade é gritante. O cara não pode exigir, não pode estabelecer como condição para você negociar uma coisa que não sabe se vai dar certo, ele confessar. Material e circunstanciadamente. Formal e circunstanciadamente. Então, isso para mim é uma violência absurda, ela tem uma inconstitucionalidade gritante. Eu não posso dizer, não, mas não foi confissão, mas não foi. Ora, e depois como é que tu vai começar o processo? Se ele é interrompido o código, ou se ele não for homologado, ou se o Ministério Público não oferecer, você já tem a confissão.
Isso é legítimo? Isso é legal? É condicional? Então, isto aqui tem que arguir a incondicionalidade. Se quiser alguma coisa, está no meu tratado, eu sustento isso aí longamente. E tem também essa arguição 6304, na inicial, fui eu que fiz, ela está lá também bem desenvolvida. Isso, ainda que eles não conheçam, desconheçam, está lá o fundamento para você fazer. Pois bem, então isso para mim é o primeiro aspecto, a primeira incondicionalidade gritante, é insuperável. Pois bem, e daí diz, a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Aqui vem uma pegadinha. Pena inferior a 4 anos levou as pessoas a pensarem, não, inferior a 4 anos é quase igual ao juizado especial, até 2 anos no juizado especial, juizado normal, então inferior a 4 anos. E os caras se querem escrever no conjuro, parece que desapareceu, mas eu vi e critiquei lá. Eu vi no conjuro, lá na revista estava escrito lá, não, mas isso aqui são apenas alternativas, não tem problema nenhum. O cara leu mal. O que mede a gravidade da pena não é o mínimo, é o máximo. Nós temos com pena de 2 a 12 anos lá o peculato, a corrupção, a concussão, a pena máxima são 12 anos. Então, quer dizer, isso aqui vai para o Ministério Público. Entende? Então, na realidade, é um equívoco muito grande. E mais, se você olhar lá na legislação extravagante, eu não vejo, assim, não me lembro, sei que trabalha com muito, mas não, mas teus colegas trabalham mais com a contra a vida. Veja o seguinte, eu não me lembro na legislação extravagante quantas leis tem com pena mínima superior a partir de 4 anos. Me lembro de uma, tráfico de drogas, e 2, talvez esse crime de porte de arma é proibido, não autorizado. Se tiver, é esse. Sei que tem mais uma, não me lembro se não é esse aí. E só significa o quê? Que 85%, 90% dos crimes do Código Penal vão sair do Poder Judiciário e transferidos para o Ministério Público, porque ele tem agora a legitimidade para propor a não persecução penal. Eu digo isso, para mim, significa uma desjurisdicionalização, isto é, a transferência do Poder Judicional do Judiciário para o Ministério Público, sem emenda constitucional. Isso que está na Constituição, o legislador infraconstitucional não pode fazer. E mais, dessa forma vai ter que transferir toda a estrutura do Poder Judiciário para o Ministério Público e do Ministério Público para o Judiciário. Vai ter vários criminais sem ter o que fazer, vai ter juiz perdendo o emprego, porque não tem. Se 85% dos crimes vão lá para o Ministério Público, se assim, 90%, mais 97% dos crimes lá das leis extravagantes vão para o Ministério Público, quem vai fazer o juiz criminal? Então, essa potência, esse absurdo que tem ali, ela é incondicional. Então, eu argumento nesse artigo 2 incondicionalidades. Uma é a confissão. Não adianta dizer se é formal, se não é formal, se vale ou não vale. Depois o cara ter confessado, chega lá em juiz e diz, não, excelência, não fui eu. Mas como não foi? Você confessou lá. Está confessado, você vai dizer qual é a credibilidade que você tem. Como é que você vai se defender? Como é que você vai levantar a tese? Não tem. Então, temos essa incondicionalidade. E temos esse esvaziamento do Poder Judiciário, essa retirada do Poder Jurisdicional do Poder competente, que é o Judiciário, e transferido sem alteração de emenda para o Ministério Público. Então, isso, para mim, é uma constitucionalidade violenta, absurda, grande, assim, intransponível, que não dá. E mais, vocês, defensores de justiça, procuradores, defensores públicos, estou misturando tudo. Vocês, defensores públicos, eu fui diretor da Escola Superior em 92, 93, aí, né? Então, tem muita gente que deve ter passado nesse período lá que são defensores públicos hoje. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente retirar essa atribuição, da atribuição para o Ministério Público, retirar a competência do Judiciário. Por quê? Nós dependeríamos de uma existência de emenda constitucional. Mas mais que isso, o que está acontecendo na prática? Fala com os teus colegas. Eu já descobri que na Bahia está fazendo assim, parece que no Ceará está fazendo assim, que o Ministério Público oferece a denúncia e já bota junto a proposta lá. Quer, aceita? Não quer, já fica citado. Isso é uma violência absurda, não é isso. Não é isso, não é para oferecer uma proposta por escrito, não. Isso aqui, propor, significa negociar. Significa conversar, significa dialogar, tem que ouvir propostas e contrapropostas, tem que ter uma audiência de desconciliação. Não é assim. Quer dizer, é um abuso absurdo, isso sendo pequeno, você imagina pegando essa abrangência. Como é que é? Os caras não querem trabalhar? Não é isso, o sistema é diferente. Você tem
a possibilidade de propor, mas vai ter que discutir, falar na presença do defensor, na presença do réu, negociando em audiência. Não é simplesmente oferecer denúncia lá e vão abarcar. Eu acho que a Defensoria Pública gostaria demais de ver a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul questionando isso. Tem que verificar. Não é assim, não é esse o formato. Por quê? Nós temos gravíssimas, na realidade, infringências legais, no caso aqui, incondicionais. Eu não posso me arvorar no dono da ação penal. Não posso, aliás, eles são mas não posso fazer o que eu quero, vou levar para casa, é meu. Eu participei de um evento, um congresso jurídico ali, e o título do meu espaço parece o foro é meu, faço o que eu quiser. Não, as coisas não são assim, o foro não é de ninguém, é da população, é de todos nós operadores do direito, né? Pois bem, então, na minha avaliação, nós temos coisas mais graves ainda. Como o Ministério Público cresceu demais, cresceu a unha também. Então, eles próprios entraram com a arguição de inconstitucionalidade de 3 incisos aqui, 3 parágrafos. Parágrafo 5º desse artigo diz: se o juiz considerar inadequado, insuficiente ou abusivo as condições dispostas no acordo, ele devolverá os autos para o Ministério Público para que seja reformulada a proposta ou oferecida denúncia. Eles estão arguindo inconstitucionalidade dessa. O 7º diz: o juiz poderá recusar a homologação a propósito que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação que se refere ao parágrafo 5º. E o 8º, recusada a homologação, o juiz devolverá os autos para análise da necessidade e complementação de investigações e oferecimento de denúncia. Eles entraram com uma arguição de inconstitucionalidade, porque aqui o juiz está limitando o poder deles, imaginou? Então, eles são o dono de tudo, o poder maior. Como aqui, alguém tem que fiscalizar. Alguém tem que fiscalizar. Como o judiciário pode ou não homologar, pode ou não concordar com as condições, pode ou não achar que elas são legítimas, se eles não querem, por favor. Então, isto aqui, para mim, vai ser um problema muito grave, muito grande, e o Ministério Público não vai se desincumbir adequadamente dessa função. Os exemplos que a gente está verificando aí deles apresentarem, trazerem, assim, para examinar, escrever, entregar, deixar lá, simplesmente para ver, já é uma demonstração. Quantos minutos nós temos? Nós temos aí mais uns 10 minutinhos. Professor, uma questão aqui no Rio Grande do Sul, aí tem um provimento já do Ministério Público, que para mim viola a natureza jurídica do Instituto. O Ministério Público não pode fazer, o Ministério Público não pode fazer provimento de validade judicial. Porque a natureza do Instituto, ela superada, vamos dizer assim, essa questão da constitucionalidade, é um benefício penal, né? Então, nas ações penais que já estão em curso, o senhor me corrija se eu estiver equivocado, para tudo e abre espaço para negociação. E esse provimento diz que, oferecida a denúncia, né, não tem a proposta de acordo de não persecução penal, né? Então, o que o senhor pensa também dessa natureza jurídica do Instituto, né? Bom, de qualquer forma, a natureza dele é processual penal. E como ela se trata de uma norma processual, mas que oferece vantagem, ela é mais benéfica, eu, na minha avaliação, também tenho que retroagir. Eu não acredito muito que a gente vai ter êxito no judiciário. Por quê? Por causa do aproveitamento do trabalho feito, da realização já praticada, etc. Mas eu acho que é uma questão que tem que ser questionada, tem que ser levantada, né? Porque senão a gente ficaria num prejuízo muito grande. E temos outra coisa, falando em retroatividade, nós temos a natureza da ação penal do estelionato, né? Que passou a ser público condicionada. Então, diz lá no artigo 171 que somente se procede mediante representação, salvo se contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, ou maior de 70 anos ou incapaz. Aqui já sobrou palavras, né? Diz que a lei penal não tem palavras inúteis. Ora, todos aqueles outros referidos são incapazes. Crianças e adolescentes são incapazes e o portador de deficiência também é incapaz. Bastava ter direito dito à administração pública e maior de 70 ou incapaz. O incapaz abrangeria todos eles. Mas a questão aqui então, era muito interessante. Por quê? Ela é uma norma penal, processual. Para mim, ela tem natureza penal. A ação penal ela é um instituto, poderia até admitir híbrido, mas ela é um instituto penal material. Ela está prevista no artigo 100, 101, 102
lá a definição da ação penal, a modalidade e espécie da ação penal que se aplica, e mais na combinação dos crimes diz também se ela é pública, se ela é condicionada. Então, ela é essencialmente um instituto material. Processual jamais. Ela poderia até, discutindo, admitir que seja híbrido, não, mas ela é penal material. E ainda que fosse híbrido, também teria que retroagir. Então, a questão é a seguinte, afinal de contas, essas circunstâncias, essas ações, esses processos, procedimentos que estão em andamento, retroage ou não retroage? Eu estava fazendo a sustentação oral, logo que saiu a lei, em janeiro ainda, em fevereiro, começo de fevereiro, aí, no STJ, e na minha frente chegou um advogado, levantou um habeas corpus e mais ou menos insinuou a coisa, mas ele não estava preparado para fazer e só levantou e não fundamentou. E daí concederam o habeas corpus por outro fundamento, parcial, etc. Em seguida sou eu. Então eu vou fazer a sustentação, digo silêncio, um prazer, satisfação. Daí diz, olha, em relação ao crime consumado, o crime tentado já está anulado, não precisa nem se preocupar com ele, eram 2 homicídios tentado e um consumado. No consumado tinha absolvido, no tentado tinha condenado. E o absolvido foi reformado pelo Tribunal do Rio de Janeiro, para ir a novo júri. Então eu cheguei com 2 problemas, né? Anular um e anular outro para manter a absolvição. Quando eu vou falar, então, antes de eu falar de excelência, antes de eu falar da minha tese, olha, sobre a tentativa, não precisa nem falar, porque já estamos unânime aqui, por favor. Mas eu queria falar só um pouquinho antes. Como o colega falou a respeito do estelionato, da representação, é um problema extremamente interessante. E eu tenho certeza que Vossas Excelências rapidinho terão que enfrentar essa questão. Afinal de contas, retroage, não retroage, a partir de quando retroage? Na minha avaliação, retroage a partir das investigações, todas elas, sem problema nenhum, e em relação aos crimes que foram oferecidos à denúncia. Esse é um problema que Vossas Excelências terão que decidir, e eu estou louco para ver, quero assistir quando tomar essa decisão. E daí parei por ali, fui defender a minha coisa e acabei ganhando também. Mantiveram a absolvição, reformaram lá. Na minha avaliação aqui, é o seguinte, inegavelmente, então, o Instituto Material retroage para beneficiar o infrator. Então, todos os processos de investigação que ainda não foram recebidos denúncia, tem que notificar a vítima para ver se manifestar, se representa ou não. Com a ressalva. Se houver registro de ocorrência feito pela vítima, se houver o pedido de investigação, as empresas, normalmente esses grandes estelionatos, eles fazem o pedido por escrito, requerendo as providências penais, investigação, etc. Então, para mim, essas hipóteses, essas medidas, elas equivalem o quê? À representação. Por quê? Representação não tem forma. É uma manifestação de interesse da investigação. Não é? Claro. Está satisfeita. Não sei como é que vocês pensam aí. Então, essa é a minha ótica. Mas daí, vamos para a ação penal. A rigor, tecnicamente, se você for olhar no meu livro lá, que a gente trabalha na retroatividade, tem que retroagir. Todas elas teriam que retroagir, porque são mais benéficas, suspende o processo, manda intimar a vítima para se manifestar a respeito. Mas eu, particularmente, aqui adotei como tese uma intermediária, diferente. Eu tenho consciência, até porque eu escrevo isso, eu digo isso, lei mais benéfica retroage sempre. E essa é uma lei mais benéfica, ela é material, tem que retroagir. Em relação a esses processos já iniciados, então eu faço a seguinte distinção. Se já houver sido recebida a denúncia, o Estado já cumpriu o seu papel, o seu dever, ofereceu a denúncia, o Estado, o juiz recebeu, está realizado integralmente o ato jurídico perfeito, não é esse o fundamento, mas é um ato jurídico perfeito, atingiu a sua finalidade, o processo está em andamento, e são muitos que tem lá. E o judiciário não vai concordar. Então, eu defendo que, nesses casos, não retroage. Eu sei, de uma certa forma, o César está se violentando, mais ou menos, né? Eu tenho consciência, sim, mas nesse aspecto eu procurei ser pragmático em relação a isso. Então, naqueles casos que eu não sou a melhor, para a defensoria, nesse particular, não sou a melhor fonte. Porque eu estou entendendo, então, que... Nós vamos deletar essa parte aí, professor. Deleta aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu fiquei sabendo que eu acho que foi na última semana, antes do STJ entrar em férias, que eles adotaram essa tese. Mas é uma tese, assim, ainda digna de questionamento, porque eu vi ontem, hoje é quarta, não, segunda-feira eu participei de um outro evento aí do fórum, e eu falei de noite, e o ministro Sebastião participou de um grupo de manhã.
E o casamento, peguei e vi, fiquei vendo, e daí questionaram o ministro Sebastião e disse, olha, nesse negócio aí eu ainda não me manifestei, não quero me manifestar agora, que eu quero pensar melhor. Porque eu não, se eu disser alguma coisa agora, você falou lá, falou aqui, coisa. Então, eu me preservo isso aí, peço desculpa para vocês. E não disse, ele não disse. E não mencionou também que o STJ já decidiu. Eu não vi a decisão. Mas eu fui informado que o STJ tomou uma decisão nesse sentido. Que a partir da recebimento da denúncia não retroagiria. Mas então, eu já avisando vocês, não sou a melhor fonte para dar essa informação. Não sou o lugar para pesquisar, porque teria que deletar essa página, né? Professor, eu já vou. As nossas 2 lives aqui foram sensacionais, mas a gente tem essa limitação do tempo. E eu já vou pedir suas considerações finais. Nós temos aqui mais ou menos uns 5 minutos, né? E na esperança de escutar aí o senhor falar um pouco aí, se nós já chegamos ao limite dessa sede punitiva que campeia no Brasil há algum tempo aí, ou de onde vem esse desejo de uma vingança demasiada, ainda que pelas mãos do Estado, ainda tem mais por vir, né? Então, que o senhor faça as considerações finais e desejar, lhe agradeço muito, né? Eu que agradeço demais a oportunidade de falar com vocês, peço desculpas se eu decepcionei essa turma maravilhosa da Defensoria, que eu amo de paixão. Eu sei que tem grandes defensores, tem um trabalho maravilhoso que a instituição faz, porque ela é muito mais que o defensor no fórum. Porque o trabalho que vocês fazem junto às famílias, no atendimento de partes, coisas assim, é espetacular. Então, minhas homenagens a vocês. Olha, eu quero dizer que lamentavelmente, eu trabalho do lado errado, porque eu sou contra essa punição desmedida, absurda, arbitrária, inconstitucional, em todos os índices possíveis, tanto que eu tenho a falência da pena de prisão, que vocês devem conhecer, né? Claro. Eu trago todo o drama da prisão. E o problema da proporcionalidade é uma coisa que eles desconhecem, porque estabelecer uma pena de 10 a 15 anos, 10 anos com pena mínima, para você que compra uma porcaria na farmácia, de repente, coisa ali, você pode estar sujeito a esse tipo de coisa. Então, o legislador brasileiro não tem noção das coisas. E nós verificamos que toda oportunidade é sempre oportunidade para aumentar a pena. Só se pensa em aumentar a pena. Ou seja, se começou a utilizar nos últimos anos para cá, todo que for menor, que for maior, que for velho, que for doente, que estiver incapaz, que tiver as coisas, tudo isso é para aumentar a pena. Tudo que é crime, não tem nada a ver. Mas sempre que o legislador mexe no Código Penal é para aumentar a pena. Então, essa sanha, essa ânsia punitivista do Estado é uma vergonha, uma desproporcionalidade, está cheio de inconstitucionalidade. O Estado não se preocupa com o que deveria se preocupar, por exemplo, com o sistema penitenciário, melhorar as condições da prisão, porque ela é uma fábrica de delinquentes. É impossível alguém entrar lá e sair melhor do que entrou. Então, na realidade, quem causa também isso é o próprio Estado, que não dá as condições mínimas de atendimento. Por quê? Trazer o cidadão, ficar encarcerado, e me escuto dessa forma, do jeito que está. Tem gente que dorme de pé, amarrado na parede porque não tem espaço físico para deitar. Você não tem o atendimento mínimo que se exige em termos humanos, de saúde, coisa. Não tem o atendimento das prerrogativas que a LEP assegura. A individualização da pena nem pensar. Que você tem um Estado, como tivemos no nosso lá, que eu passei vergonha por isso, de saber que tinha presos amarrados dentro da viatura, esperando vaga nos presídios, de entrarem vocês mesmos entrarem com habeas corpus e o Poder Judiciário mandar esperar, dar prazo para o delegado para arrumar a vaga. E o delegado pedir prorrogação do prazo. Isso é um absurdo, isso é desumano, isso é o fim do mundo. Quer dizer, nós somos uma vergonha mundial, além do que nós temos aqui pertinho, né? E essas coisas que acontecem para o sistema penitenciário. Então, na minha visão, esses aspectos não passam pelos organismos internacionais de garantias, de justiça, de direitos humanos, porque, na minha ótica, assim, nós somos o pior país do mundo em termos de sistema penitenciário, em termos de punição, em termos de condições de humanidade, desrespeito, segurança, enfim, é uma quantidade. Então, o tema, porque isso seria tema para uma palestra especificamente sobre isso, né? Mas a gente não tem limite. É um medo que a gente tem de filtrar, procurar filtrar. Então, por isso, André, eu tenho sempre uma visão crítica. Nós estamos falando aí, eu devo ter levantado umas 5, 6 inconstitucionalidades. Olha, aquela 6308, 6304, a ADI, questões de inconstitucionalidade que eu sustentei lá. No Professor, eu vou só pedir para o senhor finalizar, que eu tenho que salvar, senão nós vamos perder ela. Muito obrigado. Um prazer muito grande, estarei sempre à disposição. Se vier para professor, Brasília, aparece para o café.
Certo, só lhe passar aqui, o senhor foi alvo aqui de efusivos cumprimentos aqui por todos que nos acompanharam essa noite. Muito obrigado, Obrigado, da minha parte, foi uma noite muito emocionante poder lhe ouvir aqui. Obrigado, um grande igualmente. abraço. Igualmente a Gina aqui, que é a defensora pública lá do Sergipe, que fez uma live comigo também, uma grande defensora. A mulher é um barato, né? Um espetáculo de defensora. Parabéns a todos vocês, parabéns pelo trabalho. Parabéns para a doutora Fátima Paludo. Fátima Tá certo. Paludo, né? Grande abraço. Um abraço, professor. Hasta siempre. Graças.